Boa noite, pessoal. Esse é o Quinta de Ouro, que realmente nessa edição deveria chamar Quinta de Bitcoin, porque hoje a gente vai falar de um assunto realmente importante. Eu sei que vocês adoram me ouvir chicoteando o pessoal que não é muito inteligente, da tal da base conservadora que diz lutar pela liberdade, mas em vez de a gente ficar aqui falando as mesmices sobre as vias equivocadas de você achar que você está lutando pela liberdade, hoje a gente vai realmente conversar sobre uma via concreta, uma espécie de bote salva-vidas para você lidar com o totalitarismo que só aumenta, com ou sem bancada conservadora, com ou sem incompetência dos deputados que dizem que estão interessados na nossa liberdade, mas muitas vezes, para mim, parece que estão muito mais interessados nos benefícios do estamento burocrático ao qual eles grudam como cracas, assim, participando do tal do establishment que muitos criticaram por tanto tempo, tá? A conversa de hoje é uma conversa séria, portanto, eu não vou nem perder tempo fazendo um comentáriozinho inicial. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: totalitarismo é um negócio sério, tá na cara de quem quer ver. A liberdade é uma das coisas que mais choca desde que o mundo é mundo. E o controle, ele é connatural à política. Por mais que o Estado seja, digamos assim, uma instituição feita para evitar que os maus prejudiquem os bens, parece que, porque o Estado nasce para conter os maus, muitas vezes, se não quase sempre, ele acaba, por osmose, aprendendo mais com os maus e de virtuoso não tendo nada. E é sobre de que maneira a razão é capaz de criar um mecanismo para afastar de si esse tipo de desregramento que a gente vai conversar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o livro Bitcoin Red Pill, o renascimento moral, material e tecnológico, cujos autores são dois, mas hoje eu converso com o Renato Amoedo, que vocês conhecem, o Renato 38, que é um cara que para muitas pessoas é simplesmente polêmico, mas para mim é uma figura extremamente clara, porque no Brasil, para você ser entendido, você tem que falar da maneira mais escancarada possível. Lembrando que o Quinta de Ouro é um oferecimento da revista Esmeril, uma revista que realmente está interessada em fazer você entender as coisas e não te dar notícia mastigada que não vai te levar para lugar nenhum. Ao contrário, só vai fazer você afundar nessa torrente aí totalitária que anda ao lado da cocaína do noticiário 24 horas por dia. Vamos aprender coisas úteis, estudar aquilo que nos edifica, em vez de ficar alimentando essa mesquinharia de que é feita a política brasileira. Daqui a um minutinho, tô de volta com Renata Amoedo. Não precisamos de mais informações para compreender os fatos atuais. Pelo contrário, a alma do homem moderno está soterrada pela era informacional. Consumimos informações para preencher o vazio gerado por esta mesma cultura. E embora tenhamos conhecimento dos efeitos adversos deste comportamento num espírito esvaziado de sentido, assistimos e vivemos seus efeitos devastadores, nos ocupando de mais e mais desordem informacional. O brasileiro não lê pouco, o brasileiro lê mal. A revista Esmeril não é jornalismo, não é mera informação. É todo um trabalho de cautela e curadoria para que nosso leitor seja capaz de tirar dos fatos do cotidiano aquilo que permanece, que estimula o intelecto e que nos aproxima, através de análise, filosofia e literatura, da verdade, do horizonte que transcende a matéria e que educa o homem para a capacidade de ver nos mais caóticos fatos a ordem mesma da realidade. Renata Amoedo, que prazer te receber aqui. Eu só vou fazer uma correção, tá? Antes de apresentar. Você andou falando por aí que a gente poderia ter uma conversa boa porque eu li o livro todo, mas não, ainda tô no capítulo 1, tá? Então só pra você saber, são 3 capítulos, eu li a apresentação, me impressionou pra caramba, ela é impressionantemente bem amarrada. E eu li o capítulo 1, falta o 2 e o 3, mas vamos ver o que é que eu consigo conversar com você, tendo como base a apresentação e o capítulo 1. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Minha honra, mais uma vez, poder fazer uma conversa com uma pessoa intelectual, como a senhora.
A questão é que sempre que a gente fala publicamente pode ser a última vez, né? Como eu falei lá no Monark. Primeiro que todos nós estamos a uma frase de sermos presos, né? E mesmo que você que você diga claramente que 1 mais 1 é 2, ainda aparece os Dalits lá. Eu estou dizendo que eu sou contra o cara criminalizar a dog pill, né? O bestialismo. O cara vai lá e diz que eu sou defensor do bestialismo, né? E não é vários caras, né? Mas foram centenas de pessoas aparecendo nas minhas redes sociais. Você vai morrer, estuprador de cachorro, não sei o quê, estuprador de gato. Pois a nossa pregação não é para a maioria, né? A gente prega para os remanescentes. A maioria mas na 500 verdade... anos antes de Cristo, já era claro, né, que a maioria Aristóteles, Platão dizem que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus disse que a maioria vão para o inferno, né? Que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A gente não precisa convencer a maioria das pessoas, né? A gente só precisa convencer as pessoas que ainda sustentam o sistema, né? Que são os produtores, né? E na verdade as pessoas que querem manter a dignidade, porque o que é muito difícil hoje é como o globalismo é um negócio tão pesado, e o globalismo e os poderes também concorrentes são um negócio tão pesado que você acaba sendo comparsa, entendeu? Quanto menos você espera. E o que eu acho interessante é que no seu livro você consegue demonstrar que o Bitcoin, ele é um instrumento, é uma ferramenta que permite você ficar de fora dessa canalice toda e de alguma maneira não alimentar isso. E ele também é um bote salva-vidas, mas as pessoas ainda têm preconceito do Bitcoin. Assim, agora que teve essa alta, eu acho que o pessoal tá abrindo o olho, né? Quero só que, antes, enquanto você vai falando, só mostrar aqui pro pessoal, o Yuri Vieira, autor desse livro, que já esteve aqui comigo numa live, é um dos maiores defensores do Bitcoin desde 2015. Ele vive de Bitcoin, se vocês não sabem, consegue ser livre, produzir a literatura. E nesse livro dele, que é extraordinário, A Sábia Ingenuidade do Doutor João Pinto Grande, ele tem aqui uma homenagem ao Satoshi, cara. Tem o último conto chama A Satoshi, o que é de Satoshi. E é uma homenagem, porque quando ele entendeu o Bitcoin, ele quis mostrar para as pessoas. Então eu queria também elogiar aqui a sua atitude de, apesar dos riscos, estar o tempo todo divulgando um assunto de tamanha importância, Renato. Não é só risco. Eu tenho uma certeza de que me doxando, eu estou reduzindo a expectativa de vida e aumentando brutalmente a chance de eu e minha família morrermos de uma morte não natural. A questão é que na hora que você entrega, você não tem mais... Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, né? Na hora que você renuncia a sua própria vontade, para que seja feita a vossa vontade, não a nossa, né? Você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já, né? Aquele negócio do lado do tem uma palestra de 15 minutos, né, do Steve Jobs, quando ele foi paraninfo de uma turma lá. Ele diz isso claramente: você já está nu, você vai morrer, você não tem nada a perder. Se você ficar se preocupando com picuinha, você não vai fazer nada de relevante. Você tem que ter fé. Você pode não ter fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa, senão você não vai fazer nada de relevante na vida, você vai viver com medo, né? Você vai ser o escravo pela própria natureza, né? Para você ser realmente livre, você tem que perder o medo de morrer. Se você tiver entregue já a Nosso Senhor Jesus Cristo ou qualquer outro, você acabou. Você tem que estar com convicção de que você não tem nada a perder e morrer é ganhar, não é isso? Exatamente, mas isso aí você acabou de definir a virtude da coragem, que é um negócio que tá em extinção hoje em dia, você acha não? Mesmo entre os homens, hein? Que é uma virtude varonil a coragem, e o que a gente vê aí são os homens cada vez mais efeminados, né? É quase impossível. É um negócio absurdo. Uma vez eu fiz um vídeo chamado Por que as feminazes são infelizes? A mulher que acha que a coisa melhor do mundo é ela tentar ter os mesmos pesos e deveres de um homem, vai ficar infeliz, né? E o homem, por outro lado, que se deixa, assim, levar por esse discurso que destrói sua natureza e suas virtudes, né? E aí a gente vai pro buraco, assim. O Bitcoin, nesse sentido, é um negócio que eu acho, assim, incrível, porque por meio da racionalidade, você escapa a esse controle que é todo feito via passional, por esse pessoal aí que você fala, os donos do mundo, né? Outro dia eu vi você num canal que o pessoal não entendeu quando você falou os donos do mundo. Eu comecei a rir, eu falei, ai caramba, aluno do Olavo, ele vai ter começado do beabá, né? Mas aqui, professor, se você quiser pegar as premissas, pode ir embora que o pessoal tá acostumado. Inclusive, o cara que trata disso muito melhor do que eu, e há 10, 15 anos mais tempo. Inclusive, eu tava jogando minhas coisas fora, achei um fichamento meu da Nova Ordem Mundial, introdução à Nova Ordem Mundial. Inclusive, o professor já doou dinheiro aí no chat. Do Alexandre, o Alexandre tá aqui, ó, como presença ilustre, olha aqui, ó. É que aqui tá correndo esse chat, ó, ele ficou aqui atrás. Quinta-feira. Boa noite, Alexandre.
Eu normalmente fico alternando entre a quinta técnica do Fausto e o programa dele. E hoje não teve nenhum dos dois. Os dois deixaram de fazer o programa para lhe dar audiência também, professora. Que bom. Mas em relação à sua primeira fala, é o seguinte: na teoria geral do Estado, na ciência política, antigamente se ensinava que existia um negócio chamado interesse público, que os governos faziam, o que era melhor para todo mundo. Só que uma coisa que até uma criança de 5 anos entende que não é. O que os governos fazem é o que é melhor para eles mesmos, não é isso? Então criou uma outra disciplina demonstrando como os políticos fazem o que é melhor para eles mesmos, que chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, né? Essa teoria demonstra formalmente, há mais de 40 anos, mais tempo do que a gente existe, que em face de um estado de exceção, o seu voto na urna é irrelevante. Os seus votos relevantes é o que você faz com o seu dinheiro e o que você faz com o seu corpo. Você só pode se opor a uma ditadura totalitária com armas, matando e morrendo, ou desinvestindo, votando com os pés ou com armas. Você só pode votar com armas quando existe uma certa organização e tal. A teoria das elites mostra, né? Que não é a maioria, não são os mais ricos, não são os melhores que ganham, são os mais organizados. Isso tem mais de 100 anos, né, de Pareto. A gente não tem como organizar um exército, um estado paralelo e vencer a república. O que a gente pode fazer é não compactuar com isso, não colaborar, né? Dar a César o que é de César, né? Fazendo analogia aí com o Yuri. Quando Jesus disse dar a César o que é de César, não significa que é para você dar a sua plantação a César. É para você dar uma coisa que está marcada com a cara da mãe de César a César. Não a sua plantação, não o seu trabalho. E tudo que existe nesse mundo é de Deus. As coisas que pertencem ao diabo são apenas as mentiras, as coisas que não existem fisicamente, né? Então, você dá ao governo o que ele merece, nada, não é isso? E você dá a você e a sua família as coisas que elas realmente merecem, que é o fruto do seu trabalho. O Bitcoin é o primeiro ativo inconfiscável da história da humanidade, imune a controle de capitais. O cara que está na Argentina, que está na Venezuela, que está em Cuba, é uma possibilidade de você continuar vivendo no Brasil, que inclusive a criminalidade no Brasil tende a diminuir dezenas de vezes nos próximos anos, né? E você continuar vivendo em seu país, tendo um padrão de vida extraordinário, sem ter que fugir, sem ter que cair fora. Agora, para isso, você tem que fazer um OPSEC. Você não pode se doxar como eu estou fazendo aqui agora. Você tem que adquirir bitcoins e manter uma rotina que não deixe isso claro, para não atrair a sanha dos bandidos públicos e privados, né? E além disso, tem também, eu me lembro que você fala assim no livro, você explica uma coisa que eu achei bem importante, não me lembro se está na apresentação do capítulo 1, que você fala que a pessoa tem que ela gerenciar, assim, porque uma coisa, não adianta, tem um pessoal que acha que, já sei, eu vou comprar Bitcoin de um intermediário, entendeu? Como se fosse esse dinheiro que você pega uma corretora, eu vou pegar e usar uma corretora, eu vou pôr alguém para cuidar do meu dinheiro. E por ser uma propriedade, por ser, digamos assim, a primeira vez que a gente tem a possibilidade da propriedade privada absoluta, é um problema se você não entender como funciona o sistema para você ter domínio sobre ele. Eu entendi bem ou entendi mal? Pelo que eu entendi, a gente tem que aprender a lidar com o sistema e não depender de terceiros. Essa explicação moral do Bitcoin é muito difícil de fazer por quem não compreende por que o ouro foi dinheiro e por que o ouro deixou de ser dinheiro. A senhora compreende por que o ouro era o padrão mundial de dinheiro durante milênios? Por que não escolheram prata, cobre? Por que eles não fizeram com outro metal? Por causa da densidade? Tinham países, até durante a Primeira Guerra Mundial, na China e na Índia, salvo engano, o padrão era prata. O problema é que todos os países que não usaram o ouro como padrão, eles foram obliterados financeiramente. Tem inscrições nas pirâmides do Egito, tem inscrições na Síria, nas primeiras cidades, civilizações, dizendo que era 4 partes de prata compravam de ouro. Aí depois tem de 6-1, na época de Cristo era de 8-1, no Antigo Testamento, aí no Novo Testamento era 12-1, na época medieval era 16-1, no ano passado bateu mais de 100, agora é 80, 90. A prata se desvaloriza em ouro todos os séculos, durante 50 séculos. A prata nunca ganha do ouro? Ganha. Pode ganhar por anos, uma década, por meses, mas sistematicamente, por quê? Porque a prata tem uma elasticidade maior. Um aumento de 10 ou 20 ou qualquer quantidade de porcento no valor da prata aumenta mais sua produção do que a do ouro, porque a maior parte da prata ela não é acumulada e a do ouro é. E a mesma coisa acontece com cobre. Qualquer civilização tivesse escolhido acumular cobre em vez de ouro, ela seria menos pobre, porque ela teria, toda vez que o cobre começasse a aumentar de valor, ia aumentar o estímulo a produzir cobre, e como é fácil, muito mais fácil explodir a inflação do cobre do que do ouro, e o mundo é assim, tá cheio de um negócio que corroer mais rápido e tem uma elasticidade maior. Então, tipo assim, ele não serve, o ouro é dinheiro, porque ele tem uma relação de estoque de fogo, uma inflação, uma escassez muito alta, e ele deixou de ser dinheiro exatamente porque 100% das vezes que alguém teve o poder de pegar um papel e de dar um vale ouro, uma hora ele deu calote. Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, né?
Então, Então, o Bitcoin... foi digamos assim, a falsificação do ouro que acabou com o ouro. Porque o padrão ouro. O padrão ouro. Quando você põe papel no meio, você está falsificando, né? Você está dando uma promessa que pode ser boa ou ruim. Sim. Quando você tem um Bitcoin numa corretora, não está em sua autocustódia, você não tem Bitcoin. Você tem créditos de Bitcoin. Como você tem dinheiro no banco, você não tem dinheiro. Você tem crédito de dinheiro, pode ser bom, pode ser ruim. Depende, você vai saber na hora que você cobrar, né? Mas não é seu, Você tem um crédito. Você não tem dinheiro, você tem crédito. Você tem direitos a cobrar dinheiro de alguém. A questão é que seja alguém pode nem ter o dinheiro para lhe dar, né? Como aconteceu agora com a FTX, com a BlockFi. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais, porque confiaram em terceiros. Eles não entendiam porque o ouro deixou de ser dinheiro. Isso. Tá, porque foi pelo mesmo motivo. Então, se a pessoa não entende como é que o ouro deixou de ser dinheiro, ela não vai saber lidar bem com o Bitcoin. E se ele não entendeu por que ouro... E se ele não entendeu por que ouro era o dinheiro, ele não entende, por exemplo, que a inflação real é o aumento da base monetária. Que tudo em real, nos últimos 10 anos, se desvaloriza em média 20% ao ano. Se você não tem líquido, descontado o risco, trabalho, impostos, todos os gastos, 23% ao ano em real nos últimos 10 anos tem perdido riqueza. Porque eles aumentam a quantidade de reais a 23%. E a riqueza do Brasil, mesmo nominal, ela nunca recuperou em 2011. A tendência, o Brasil está envelhecendo, uma das sacadas do livro, inclusive a gente afirmava que a projeção do IBGE estava errada, o IBGE reconheceu. A maioria das capitais do Nordeste tem menos gente hoje do que há 10 anos atrás. Tem capital do Nordeste tem 14% menos gente. E aí o envelhecimento ele não é linear. Daqui a 10 anos vai ser o dobro, e daqui a 20 anos, 4 vezes mais. Tem lugares aí, a Coreia do Sul se projeta daqui a 40 anos, tem um terço da população atual, não é isso? Assim, tipo, a tendência é um negócio medonho, né? Tem mais gente da nossa idade do que de 4 anos nesse país. Mesmo mas todo as pessoas mundo não têm morreu. mais filho? Mas as pessoas não têm mais filho. Nossa geração foi a que mais morreu. A nossa geração pegou ano de morrer 79 mil pessoas, que no ano passado morreram 40 e poucas, não é isso? De morte violenta. É isso. Nossa geração que morreu mais, ainda tem mais gente da nossa idade do que com 4 anos. Tem países como a Coreia que tem mais gente com 60 do que com 6, né? Caramba. Que é o que vai ser aqui no Brasil daqui a 20, né? Eu acredito que isso só vai ser revertido com o fim do Estado Social. Isso. E mas uma das etapas para isso vai ser o fim do sexo não contratual. Mas o Estado Social parece que ele tem tudo para colapsar, ele não tem como se sustentar assim. A maioria deles colapsou. Tem um filme, inclusive, tem 2 filmes excelentes. As primeiras 2 experiências de Estado Social foi no México, né, que teve o negócio dos cristeiros lá, que eles mataram milhões de cristãos, foi um massacre e tal. Procure na internet, filme dos cristeiros, é um filme excelente, mostra o guri, ele só precisava diga, fuck Jesus, né, diga que se foda Jesus e ele tal, não quis. Isso. É um mártir. A mamãe não quer ver você morrer, não é isso? Tipo, aconteceu isso são coisas registradas, teve o processo todo para canonização. Sim. A mãe disse, por mim, meu filho, diga que se foda Jesus só para você viver, viva a República, e ele prefere morrer, né? Tipo, várias pessoas preferiram morrer, padres e tudo mais, não é isso? Aquele padre criminoso, bêbado e tal, aquilo aconteceu, do soldado chegar e dizer, você é um vagabundo, você é um bêbado, não sei o que lá, e ele fala assim, tudo que eu fiz, eu me arrependo. Agora, se eu chegar e disser para você, foda-se Jesus, eu não vou me arrepender. Tudo que eu fiz de errado, agora vai estar zerado, porque eu vou morrer como Marte e me mate, não é isso? Então, essas coisas têm testemunho e tudo mais. E a outro exemplo do Estado Social foi a República de Weimar, que criou o bigodismo, que a maioria das pessoas na Alemanha passaram a ter experiência de primeira pessoa de prostituição de filhos e netos para comer, não é isso? E essa é a consequência do Estado Social, né? É colapso total, e aí no colapso a maioria das pessoas que é fraca, evidentemente que a moralidade vai para o espaço, né? São poucos os fortes que aguentam, né? A maioria das pessoas elas não percebem o empobrecimento pelo aumento da base monetária, porque tem um ganho tecnológico. A questão é que, por exemplo, o governo imprime 23% mais real por ano, aí você sente que você perdeu 5 ou 10% de compra porque a tecnologia tem avançado. Até o empregado doméstico, o trabalhador rural, com o WhatsApp, ele otimiza o tempo dele. Não é só gente que não trabalharia, que está trabalhando com o Uber. Tem centenas de pessoas fazendo o mesmo trabalho. Eles fazem o mesmo trabalho para uma pessoa que paga mais. Só o fato de haver o WhatsApp, dele ser facilmente encontrado e comunicar gratuitamente. Você não percebe a sua perda por causa do ganho de tecnologia. As coisas, qualquer sociedade que avança tecnologicamente, era para as coisas ficarem cada vez mais baratas. E aqui as coisas vão ficando cada vez mais caras. A diferença... É impressionante, cara. E assim... Não, desculpa, completa aí que depois eu tenho uma pergunta para você. A diferença entre o preço que aumenta e o aumento da base monetária é a senhoriagem. E isso é mais para o governo, isso aumenta a riqueza do governo hoje. O governo gasta mais, ele consegue apropriar mais riqueza através de senhoriagem do que através de tributos.
Mas olha só, Renato, eu me lembro que teve uma vez que eu tava num desses programas como comentarista e o pessoal tava discutindo ali, todo empolgado com aquela redução de alíquotas que o Bolsonaro fez, desesperado no último ano, já percebendo que ele poderia perder a eleição e tal. E aí eu lembro que eu cheguei a fazer um comentário tipo, muito obrigado, você reduz a alíquota, meu amigo, mas com a inflação que tem no Brasil, isso aí não é redução de imposto, entendeu? Porque via inflação é que a gente se ferra, é via inflação que vocês estão... Assim, eu não sei explicar com a clareza que você faz, mas a inflação, para mim, é imposto indireto, entendeu? E aí não adianta nada você ficar falando, puxa, ele está reduzindo... Não dá para você falar que você é o presidente que reduziu o imposto se você foi o presidente durante um governo que teve tanta inflação. E não adianta também pôr só na conta da pandemia, né? E eu tentei explicar ali para as pessoas, obviamente que muita gente não entendeu. Eu coloquei um trecho ali em que o Rothbard, no livro, o que o governo fez com o nosso dinheiro, explica essa questão da inflação ser uma maneira de confisco, assim, do governo absurda. E eu tentei explicar isso. E eu lembro que um sofista que fez a lista das reduções de alíquotas, que o Lula provavelmente já revogou tudo na canetada, venceu a discussão, não, mas veio pra cima de mim com aquele argumento, não olha quanto houve de redução de alíquotas. Eu falei, meu amigo, você pode reduzir a alíquota o que você quiser, a gente tá perdendo riqueza. Eu não consigo explicar com a clareza que você explica, mas eu consigo entender que o Brasil a gente só empobrece, entendeu? Quando você fala de juros negativos no livro, foi a parte que eu mais gostei, cara. Juros negativos não, o perda, como é que é o perda fixa. Eu falei, cara, é perda fixa, deixa o dinheiro no banco. É perfeito a sua explicação, entendeu? Pessoal do Superchat, vocês podem enviando perguntas que mais pra frente eu vou ler uma por uma pro Renato. Fiquem tranquilos, tá? Estão todas aqui separadinhas. Mas enfim, é isso, cara. Eu acho que o pessoal ainda não entendeu a questão da inflação, que é uma coisa que a escola austríaca falou bem, né? Já devia estar claro para as pessoas, né? Tem um conceito que já era bem popular na época de Reagan. Nem vou dizer quando a gente nasceu, quando a gente era criança, mas tem uma época, tem um conceito eu nasci em 81. Que era muito comum. Isso. Acho que não sei se era criança. Teve um conceito que já era bem popular na época de Reagan, que é curva de Laffer. Sim. Laffer já é comprovado que a maioria dos tributos, inclusive do primeiro mundo, elas já passaram da curva de Laffer. Se o governo brasileiro reduzisse brutalmente a maioria dos impostos, ele arrecadaria mais. Sim, as alíquotas dos impostos, elas não são majoradas para aumentar a arrecadação, elas são majoradas para reduzir a riqueza dos opositores e as oportunidades dos opositores. Obrigado. A instrução formal, ela não é feita para educar ninguém. A instrução formal é para fazer você ser dependente, pobre e submisso. A educação real é que faz você ser independente, rico e inteligente. A questão é que a maioria das pessoas não entende que a instrução formal é oposta à educação real. A educação real o pessoal paga aí na sua revista, paga no seu curso, vai atrás de fazer COF. Isso é educação real, de Gugu, né? Isso do professor Alexandre Costa. A educação real é aquilo que te torna inteligente, independente, não só espiritual, emocional, financeiramente. Não é isso? O governo, o presidente da República, o prefeito, quer que seu filho seja independente ou dependente. Ele quer que ele seja obediente ou desobediente. Ele quer que ele seja inteligente ou imbecil. É isso. Se você deixar o governo controlar a educação, ele vai fazer a educação que foi criada na Prússia para fazer pessoas avançarem sobre fogo. A escola pública foi criada com o objetivo primário de fazer pessoas avançar sobre fogo. Elas se matarem, né? Isso em nome do governante. O objetivo da escola pública sempre foi esse. Fazer seu filho se tornar bucha de canhão e submisso. Tem um livro, tem um filme, não sei se você lembra, Poderoso Chefão, que o Michael, que se torna o padrinho no final, ele é expulso da família. Se você é um merda, você é um traidor, porque você foi ser voluntário a lutar pela Itália. Lutar para libertar a Itália, que é a terra dos nossos ancestrais. O cara, não, mas eu fui lutar para libertar a terra dos nossos ancestrais, não é isso? Devolveu uma coisa à América que nos deu. A América nunca lhe deu porra nenhuma, não é isso? Quem lhe deu foi sua família. Se você fosse preso, se você morresse lá, quem é que ia buscar você dentro da cadeia? Quanto é que ia custar isso pra gente? Você deve sua lealdade primeiro à sua família, a gente, e depois ao país, não é isso? A maioria das pessoas não compreende isso, né? Não compreende e a escola destruiu isso totalmente, porque você está falando de agora, assim, esse plano vem do século XVII. No século XVII que você começa a falar que tipo de educação a gente tira a igreja da parada, porque a igreja entra em crise, a gente tira da parada e a gente cria a educação do cidadão. No 17, 18, 19 a coisa foi só piorando, no 20 a coisa é degradação total, para criar um bando de débeis mentais. Quando eu fui estudar na Europa, eu morei com caras que tinham esposa castrada, que não tinha clítoris. Eu convivi com muçulmanos, morei com judeus. Eu passei um tempo no exterior. Mas o que mais me afetou
o que era mais longe, eu me identifico mais moralmente com um muçulmano que casou com a esposa castrada do que um cara que diz que prefere pagar imposto de renda do que sustentar os pais. Porque quem arranjou emprego, quem dá educação e a saúde dele foi o governo, e não o pai e a mãe, né? Isso? Então você, o quê? Várias vezes o cara diz assim, eu prefiro pagar imposto do que sustentar. Quem deu minha educação foi o governo. Quem arranjou emprego, botou minha saúde foi o governo. Eu me identifico mais moralmente com o cara casado com a mulher castrada do que com o cara desse. Ele não sabe o que é família, ele não sabe o que é pai, mãe, irmão, não é isso? Ele não sabe o que é mulher, o que é filho. É isso, o ET pra mim. Esse pessoal aí, tipo assim, é por isso que eu tô dizendo, a nossa cultura, a nossa sociedade, nossos símbolos, a nossa identidade portuguesa e espanhola foi baseada na oposição, né? Na luta de 700 anos para se livrar do islâmico. Sim. E de ameaça existencial, agora nossa última esperança, né? Tipo, é o cara que tá dando testa no... Não, mas pelo menos eles têm a força de conservar a tradição, né? O que a gente não tem o cara, aqui... Ele reconhece o pai e a mãe dele, né? Isso como pai e mãe, né? O cara sabe que é obrigação, né? Isso ele tem que honrar e tal, né? Sim. Pelo menos eu tive um testamento. Então, mas e aqui não, o pessoal voltou as costas ao cristianismo, que era o que dava, que era o sustentáculo moral da civilização. Sem cristianismo você não tem nada. A Europa cai e a gente vai indo pro mesmo caminho, né? A gente ainda tá assim, não tá tão... Eu morei na França, ali foi bem deprimente. Ali eu vi que... A fecundidade mais alta que aqui, viu? A França tem uma fecundidade mais alta que o Brasil. O Brasil nas Américas só perde do Canadá. Mas é por causa dos imigrantes, não é por causa dos franceses, não. Ah, com certeza. Mas vai ter algum guri lá. Vai ter algum guri no exército, vai ter algum guri trabalhando. Aqui não vai ter nenhum. Fora o Canadá, não tem nenhum país, nem Haiti, nem Cuba, ninguém tá tendo menos filho que o Brasil. Fecundidade mais baixa de todas. Isso só vai se resolver com o fim do welfare. Sem fim do welfare, não vai ter o fim do ginofascismo, não vai haver o fim... inclusive, tem a tendência agora do fim do sexo não contratual, né? Qualquer mulher pode dizer que foi estuprada 2 anos, 1 ano, daqui 6 meses depois. A questão é que, voltando à questão de Bolsonaro que você comentou, é muito difícil o cara fazer o que o Bukele fez. O Bukele, o kebab lá, o muçulmano. Sim, do El Salvador, né? Isso. Inclusive, essa semana eu assisti três aulas comentando que o surgimento do islamismo pode ter sido consequência de El Salvador, né? Porque sem a peste de Justiniano, não teria sido despovoada da região e o muçulmano não teria se expandido em 90 anos a todo o norte da África e tal, que estava despovoado, né, cara, da peste de Justiniano. E essa peste, muitas pessoas teorizam que tenha sido consequência de vulcão em El Salvador. O que esse Bukele fez foi o seguinte: ele pegou 6 meses depois de Bolsonaro, ele também é da nossa geração, a diferença da gente é de menos de 2 anos. Ele é um cara outsider, ele limpou o Supremo, ele limpou, tirou 20% dos juízes do país, limpou os gerais, ele fez uma desnazificação. Inclusive o Princeso, que agora está apoiando Dilma, apoiando as medidas de Dilma, aplaudindo o Princeso na Padil, dizendo, tem que ser Princeso já mesmo. era. Eu não falo mais um pio pro Princeso, eu sempre apoiei o Luiz Felipe, e agora eu vi ele na fotinho com aquela bancada porcaria do PL que não faz nada que preste, que só passa vergonha. Cansei de ver essa gente aí, não aguento mais esse pessoal. O Peter Turguniev, que hoje em dia é o porta-voz lá da Ucrânia no Brasil, que é um cara de extrema esquerda, ele diz que o Princeso está à esquerda do PCO, que o Princeso foi o primeiro cara a defender Dilma no aumento da reserva de 1 ano no Brasil, que o Brasil não precisa de dólar, né? Você não escreveu um negócio desse? Meu Deus do céu, mas voltando, esse cara mencionou diversas vezes na campanha desnazificação. Desnazificação é o conceito político, né? De você limpar, fazer uma limpeza, como aconteceu na Alemanha. O que aconteceu na Alemanha? Mesmo que você fosse um cara decente, mesmo que você tivesse um bom juiz, um bom professor, você podia continuar exercendo seu cargo se você tivesse participado do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Não. Mas olha, bicho, não importa se você cometeu crime ou não. Se você fez parte disso, você não pode mais exercer nenhum cargo no Estado, não é isso? Bolsonaro, em vez de desnazificar, como ele tinha prometido, ou pelo menos botar um cara para prometer do lado dele, caras como Santos Cruz, caras como o outro lá, o aleijado lá, como é o nome? O Vilas Boas. Esses caras, eles tinham que ter ido para a reserva, calado a boquinha, para não ir preso, e dar graças a Deus que não foram presos, né? Esses caras tiveram mais poder que o próprio Bolsonaro. Quando eu digo que, na minha opinião, Bolsonaro foi o maior traidor e covarde dos 500 anos, isso, na minha perspectiva, eu acredito que ele acha que ele é homem. Ele acha que Santos Cruz e que Vilas Boas, esses caras são homens, então ele acha que deu poder a caras melhores do que ele.
Isso. Ele acha que deu poder a caras melhores do que que ele não tem, Renato, é que ele não tem. O Bolsonaro, eu até consigo ver humanamente. Ele é limitado e ele é aquele político de parlamento, entendeu? Ele faz aquelas jogatinas, ele foi se agarrar ao centrão. Então, pra gente conseguir falar equilibradamente, porque o pessoal não consegue falar de maneira equilibrada. Por exemplo, a sua crítica ao Bolsonaro, eu adoro ouvir você descascar ele, porque eu sei que a sua crítica ela é motivada pela busca pela verdade. Você não tem interesse político nenhum quando você faz isso, e a sua crítica, pra mim, ela é legítima. Agora, quando eu ouço os Weintraub, o Paulo Enéas, eu também cansei, sabe por quê? Porque o que eles querem é tirar, descredibilizar pra ficar no lugar. E aí, pra mim, o Weintraub é tão porcaria quanto, entendeu? O que ele quer ficar no lugar? Eu fiz até uma live, os Weintraub tinham me bloqueado, aí depois eles me desbloquearam e me voltaram pra fazer uma live com eles, eu fiz. Eu acho que eles são pessoas de boa fé também, mas eles são de boa fé com o Bolsonaro. O Weintraub, por exemplo, ele chegou pro Xandão, no meio da live, ele desafiou o Xandão, dizendo, inclusive, que ele tinha uma BVI na ilha tal, no país tal, assim, e que desafiava o cara a ir lá e buscar o offshore dele. O que significa isso? Ele ainda é positivista, ele é um construtivista, a mentalidade, ele acha que a lei é a aplicação, ele não compreende que o mundo hoje é fascista, você não tem um pipoqueiro na esquina. A lei é pra abusar... A lei é pra fazer abuso moral. Esses caras ainda não entenderam que a lei, ela é instrumento de golpe de Estado permanente, cara. O Malaparte falou isso na época do Mussolini. Os caras não sabem isso. Então, nesse sentido, eu acho que eles querem ficar no lugar e eles vão ter... Mussolini nem Bigode nunca tiveram poder sobre a vida das pessoas que esses prefeitos e os governadores de merda tiveram hoje. O Mussolini e o Hitler nunca tiveram intervenção à economia do tamanho. A BlackRock hoje é o quinto poder, bicho. É o quinto poder. Os caras, eles podem comprar qualquer empresa. Esse negócio que eles estão fazendo agora do Fed, escolher os bancos que vão ser salvos, antigamente eles perseguiam os caras que eram opositores. Aí depois perseguiam os caras... Agora eles já estão perseguindo os caras que não são da patota. Não vai ter... A Big Tech não vai permitir seu discurso. A senhora não vai existir em YouTube. Nenhum de nós vai existir em nenhuma... Se as pessoas que lhe seguem, as pessoas que concordam com a senhora, não aprenderem a utilizar Bitcoin... Se eles não aprenderem a utilizar nosso TR, não aprenderem a utilizar uma maneira de comunicação, vai se fuder. Eles vão se fuder. Eu disse isso para o professor Olavo. Professor, seus alunos que pagam através do PagSeguro, eles estão listados para expurgos. Se você for aluno do professor Olavo, não tem a mínima dúvida que algum cara, na hora que você tiver com ação judicial para tomar uma posse ou uma investigação social, deve ter essa listinha na BIM, deve ser essa listinha na mão de vários vagabundos lá. Agora, se esses caras pagassem Bitcoin, pagassem na Lightning, ninguém ia ter essa lista, ninguém ia ter o pessoal não ia estar mapeado. Não ia estar mapeado. Exatamente. Eu estou mapeada totalmente. Não deu 2 anos. Não deu 2 anos que eu disse isso. E o professor Olavo teve problema com a Receita exatamente por causa das remessas através do sistema bancário, não é isso? Tá vendo? Quiseram tirar o dinheiro dele. Você foi aluno dele quanto tempo, mas eles queriam humilhar o cara, tirar a paz do cara mais do que o dinheiro, e acusar o cara criminalmente de alguma coisa em um lugar onde dá pena criminal, né? Tipo, tirar a paz do cara. Nossa, não é nem dinheiro, foda-se dinheiro. É destruir a vida do cara. É destruir. Eles usam a lei e eles usam todos esses canais para destruir. O que é interessante, quando você fala que o Bitcoin é uma ferramenta, que é um bot salva-vidas dessa perversão toda, eu acho que você está completamente correto, porque é justamente isso. Essa é a melhor imagem. É um bot salva-vidas, entendeu? Porque senão você está na mão, ou você está no navio pirata, meu amigo, ou você está no bot salva-vidas. Você não tem, como dizer Aristóteles, não há terceiro. É o princípio do terceiro excluído. Não tem jeito. O Bitcoin, ele não garante que vai ser uma solução permanente. Soluções criptográficas de topo de 100 anos atrás, de 50 anos atrás. Hoje é trivial quebrar. Provavelmente em 20, 30 anos, o Bitcoin, talvez em 20, 30 anos, vai ter que se reinventar, vai ter que mudar a prova de trabalho. Talvez essas mudanças, haja bugs no sistema. Eu não posso afirmar com convicção que o Bitcoin vai existir daqui a 50 anos. Mas se o Bitcoin existir por 20 anos, ele pode ser a ferramenta para que as pessoas sobrevivam. É porque, ao final da história, nos próximos 10 anos não vai existir mais identidade impressa. Eles não precisam, eles querem que a identidade seja digital para ele poder cancelar a sua identidade, né? Eles precisam que sua CNH seja digital. A maioria dos aeroportos você não embarca mais, você não faz hoje em dia uma aduana sem reconhecimento facial, digital e tudo mais. Você vai precisar fazer total controle biométrico para acessar a internet. Você vai ter um controle, eles vão ter um controle que nunca tiveram. Agora, as pessoas que tiverem Bitcoin, eles vão poder comprar, inclusive acesso à internet de satélites de outros países, né? O Elon Musk, nos últimos 15 dias, deixou muito claro que ele também quer ter um aplicativo vital
como o Alipay, o WeChat, todos os governos, esse negócio do meu Gov, todos eles querem a mesma coisa. Um aplicativo que concentre todos os serviços para concentrar todo o seu Big Data, para que ele ter toda a informação sobre você, para ele ser o provedor de todos os serviços, inclusive praticando discriminação perfeita, lhe cobrando o máximo do que você pagaria em cada coisa, não é isso? Exato, porque eles querem ser todos monopolistas, né? É o exato a oposição total à liberdade, né? Porque quando você é um monopolista, é como a imagem é você esmagando, assim, todo mundo embaixo da sua pata, né? Renato, tem um monte de pergunta aqui, mas antes eu queria que você falasse assim, quando a gente fala de renascimento moral, material e tecnológico, eu acho que uma coisa só, vários libertários ficam bravos comigo, porque uma vez eu falei assim, tem vários conceitos que eu já li em autores libertários. Eu gosto muito do Hope, né? Eu acho que o Hope é um gênio, foi um dos maiores pensadores do século XX. Mas tem alguns pontos que eu fico pensando assim, que o ser humano é sempre uma desgraça. Quando o pessoal libertário, eles falam do pacto de não agressão, por exemplo, eu lembro sempre do Santo Tomás de Aquino, que ele dizia o seguinte, olha, as pessoas virtuosas não precisam nem ter Estado, não precisa ter nada, não precisa ter lei, porque elas têm a lei moral dentro de si, né? Elas têm a lei moral dentro de si, elas têm um tempo todo procurando autocontrole e se guiando pela virtude. O Estado é feito justamente para conter os desgraçados, né? Então, assim, nesse sentido, eu sempre fico me perguntando, será pacto da não agressão, por exemplo, é um conceito que eu não consigo imaginar, vendo o que o totalitarismo está se tornando, eu não consigo ver isso realizado, a não ser pelas pessoas virtuosas, entendeu? Então, assim, eu tenho alguma dificuldade com alguns conceitos libertários. Agora, o Bitcoin como ferramenta, eu acho que é um negócio tão claro, a virtude própria é um negócio, assim, para mim é tão claro que eu acho que essa é uma ideia inequívoca, entendeu? Que as pessoas têm de olhar como ferramenta e que não é que vai produzir a ideia de quem inicia, a ideia de quem inicia o princípio da não agressão afirma que está errado as pessoas que estão erradas, que iniciam violência contra pessoas inocentes. Isso não é ideia incontroversa? Essa ideia é lícito iniciar violência contra pessoas inocentes? Não, essa pessoa está errada, mas assim, o problema é incontroverso, não é isso ou não? É incontroverso, mas o que eu quero dizer é, o pacto da não agressão, você acha que é viável? O princípio da não agressão é que você só pode utilizar violência contra pessoas que utilizaram violência contra você antes. Não é isso que diz o princípio da não agressão? Esse é o princípio, pra mim, mas e o pacto? Eu não vejo diferença nenhuma disso e da regra de ouro de Jesus, que ama ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. A Deus, para mim, Deus se apresentou a mim como a verdade, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim, então eu sou Deus, não é isso? Não é isso que Jesus diz? Por isso que o pessoal... Isso sim, é isso sim. Mas o que eu tô falando é como é que a gente se livra do Estado, que Jesus Renato? É Deus. Agora os testemunhos de Jeová, o pessoal vai achar ruim, né? Dizer que Jesus é Deus, né? O pessoal que não reconhece o concílio de Nicéia, né? Como é Mormon. Mas para todas as outras igrejas que se consideram cristãos, Jesus é Deus e Jesus diz que ele é a verdade. Então, o que significa você amar a Deus sobre todas as coisas? Você aceitar a realidade das coisas, né? Você aceitar que sim é sim, não é não, que a verdade é absoluta, que existe direito natural, né? Isso é isso que homem é homem, mulher é mulher, que você não vai ser uma mulher se você fizer uma vagininha de mentira no lugar do seu pênis, né? Você aceitar a realidade, você amar a Deus, é você aceitar e ser grato de estar nesse mundo. É uma bênção. Nós somos mais ricos que qualquer imperador do passado. Tem que dar graças a Deus que seu bisavô não tinha papel higiênico, meu pai, minha mãe nasceram em casa sem televisão, meus avós nasceram em casa sem energia elétrica. Minha geração, pelo amor de Deus, a gente está vivendo num mundo de uma riqueza inimaginável há poucas décadas atrás. Sim. Né? Agradecer, ser grato por isso. Né? É isso que eu acredito que é. Então, para mim, o princípio da não agressão constitui-se em um nível de identidade altíssimo, a regra de ouro de Jesus. Eu não vejo muita diferença. Não, sim, mas o que eu tô falando é outra coisa, Renato. O que eu tô falando é outra coisa. Esse princípio tá certo, mas esse princípio tá na mesma linha do São Tomás de Aquino falando. Os virtuosos, as pessoas virtuosas, evidentemente, elas vão agir de maneira correta. O que eu tô dizendo qualquer lei é pro vagabundo. Como esse princípio é violado, como esse princípio é violado o tempo todo pelo vagabundo, essa é a ideia do Tomás de Aquino. Constitui-se o Estado para conter os malfeitores. E assim, essa é a minha dificuldade de imaginar a possibilidade da gente se livrar do Estado, você entende? Eu quero que você veja, na visão libertária, como é que seria possível, digamos assim, você se livrar disso, porque o Estado moderno, eu tenho um acordo total com as teses dos libertários aplicadas ao Estado moderno, mas não a ideia de Estado na perspectiva aristotélica e tomista. Se você pegar o Estado moderno, que é essa porcaria que a gente está vivendo, os libertários estão totalmente corretos, a crítica dele é totalmente correta, é pura agressão,
usurpador. Isso é o Estado moderno, entendeu? A definição de Estado que eu vejo ali. Dando uma perspectiva que o americano ia entender, um americano médio ia entender facilmente, mas que a maioria dos bacharéis em direitos nunca ouviram falar, tem um negócio chamado realismo jurídico. O realismo jurídico, por exemplo, é quando você chega num advogado e o cara diz a você que tem X% de ganhar e X% de perder. Jurimetria, por exemplo, é um aspecto de realismo jurídico que não existe no Brasil, não tem estatística de porra nenhuma, né? Inclusive, se tivesse, não servia para nada, porque cada juiz faz o que quiser e acabou, né? Mas, numa perspectiva dessa, o direito é a tecnologia. A finalidade do direito não nenhum jurista nunca teve como objetivo zerar os crimes e nem buscar todos os criminosos e matar todo mundo. Se todos os criminosos fossem punidos, todo mundo ia para cadeia amanhã, né? Todo mundo já cometeu crimes na vida. O objetivo do direito como eu já falei aqui, inclusive o public choice que eu já mencionei aqui antes, defende que a democracia é uma solução porque a democracia, segundo essa argumentação de que acredita em democracia baseada no public choice, seria uma solução de opressão de minorias por tempos determinados. Porque, inclusive, como o negócio é dinâmico, a minoria que vai sendo oprimida vai ser diferente. Como o professor Marco Batalha, o L de Liberdade é excelente. Pronto, quem puder, assista no L de Liberdade, o último vídeo do L de Liberdade. Ele comenta que a solução ideal não é todo mundo ser cooperativo e nem todo mundo ser oportunista. Mas existem equilíbrios dinâmicos, de algumas pessoas serem vagabundos, algumas pessoas serem agressivas e outros não serem. Se você encarar de maneira realista, o objetivo do direito não é eliminar a violação, até porque nenhuma lei nunca vai violar todos os crimes. O objetivo do direito é reduzir a violência que destrói riqueza. Na hora que eu chego para você e diz, Bruna, você não precisa matar o cara que deu um tapa na cara do seu filho. Porque se você fizer isso, você vai para a cadeia, seu filho vai perder a mãe, não é isso? Existe uma lei que esse cara vai tomar uma chicotada e tal, não sei o que lá, e você vai querer a chicotada em vez de matar o cara, não é isso? Não entendeu o que eu estou dizendo? Isso serve para as pessoas se sentirem satisfeitas com uma punição menor, Sim. não é isso? Porque elas não vão ter uma retaliação eterna, porque se todo mundo chegar a se vingar da maneira que quiser, sem intermediários, a porra vai virar um caos. A questão é que o direito não precisa ser administrado pelo Estado. Existem tribunais privados, inclusive através do Bitcoin. Você pode, por exemplo, o governo no Brasil tem legítimo dispositivo. Eu sou obrigado a deixar metade do meu patrimônio para meus herdeiros. Com Bitcoin eu posso deixar 0 para meus herdeiros. Eu posso deixar uma chave que vai ser imediatamente enviada para meus sucessores verdadeiros, 1 ano, 2 depois da minha morte. Qualquer e-mail, Gmail, Yahoo, tem lá Inactivation Settings. Você bota o e-mail que você quer que seja enviado para seu filho, para seu esposo, né? Inclusive dando todas as instruções de onde você vai achar a chave e tudo mais, não é isso? Você pode fazer tudo isso. Inclusive, você pode, por exemplo, colocar 2, 3 caras que você considera que seriam bons padrinhos e tal, para ter que concordar, para tirar qualquer centavo do seu filho. Então, meu filho não tem condição de tocar em dinheiro, meu filho é pequeno. Eu vou colocar 3 ou 4 pessoas com acessos parciais a dinheiro para dar uma mesada a ele, não é isso? Tendo que concordar 2 de 3, ou 5 de 7, ou 7 de 10. Essas soluções são possíveis através do Bitcoin. Agora, a verdadeira justiça não pode vir através de governos. Os governos, eles são entidades satânicas. Ele está em Samuel, está no Antigo Testamento, eles mataram os bebês, o faraó ordenou matar os bebês. No Novo Testamento, o rei dos judeus ordenou o assassinato dos bebês todos de Belém, dos meninos, de novo, como o faraó tinha feito para eliminar Jesus. Quando o Satanás oferece os principados, quem são os principados? São os governos. Quem é o pai da mentira? Como é que você se torna governante? É falando a verdade ou é mentindo? É uma competição satânica. Caim é o fundador da cidade, né? A primeira cidade. O que está escrito na Bíblia é tudo verdade absoluta. Só que tem algumas coisas que são metafóricas. Por exemplo, todas as mulheres, todos os homens do mundo têm a genética que tem todas as mulheres do mundo, mas o oposto não é verdadeiro, não é isso? Tem algum gene que as mulheres têm que o homem não tem? Porque a mulher tem 2x e o cara é XY, não é isso? Fora isso, é tudo igual. Sim. Tem alguma mulher que tenha Y? Não. Então a mulher é uma fração do homem, não é isso? É o que está escrito ali, não é? Sim, é o que está escrito, justamente. É a repetição de uma... exato. Não, existem outros tipos de bicho que é o contrário, que o macho é uma fração da fêmea. Mas no nosso caso, a mulher é uma fração do homem. Isso está escrito lá. A ordem dos animais está correta, porra. A ordem física de criação está correta. Como é que alguém saberia isso? Como é que alguém saberia isso há milhares de anos antes de Cristo, porra? Tipo, você vai negar que existe um conhecimento extraordinário naquele negócio ali, no Gênesis? Pelo amor de Deus, né?
Ali é um guia que você não erra, mas eu percebo que no meio do Bitcoin não é todo mundo que tem esse discurso como você, que consegue ter uma visão profunda e, ao mesmo tempo, dentro da cosmologia cristã. Não é uma coisa muito comum. Tem pessoas que... Tem livro, inclusive, Thank God for Bitcoin, que é escrito por mais de 20 caras, inclusive de várias denominações e tal. Aqui no Brasil tem um bitcoinheiro do Manto e tem um Jaraguá, que são caras que têm um conhecimento teológico 50 vezes maior do que o meu. Tem pessoas que têm um aprofundamento maior. Eu escrevi o livro Eu Me Doxei, que eu tenho um perfil intermediário. Eu tenho formação em finanças, eu fiz doutorado em finanças. Eu tenho uma formação em engenharia de base, eu fui o primeiro do ENAD no Brasil, eu fiz programação. Eu tenho noção desde 10, 11 anos. Eu sou um cara que transita com alguma facilidade em várias áreas do Bitcoin. Eu tenho noção de governança corporativa, eu estudei direito. Eu tenho um trânsito, embora eu não seja um grande expert em nenhuma dessas áreas especificamente. A minha expertise, o que eu faço há 16 anos, é identificar como o vagabundo pensa. Eu faço local de crime, eu faço investigação criminal. A minha expertise é ver qual o perfil do vagabundo, não é isso? E é por isso que eu consegui identificar no primeiro mês que o governo de Bolsonaro ia ser submissão à China, que ele chegou lá e prometeu que o chinês ia entrar aqui sem visto. Eu achando que ele ia chegar e romper relações diplomáticas com a ditadura mais assassina da história da humanidade, né? Isso que matou mais do que Bigode e Stalin juntos. Ele chegou lá e disse que o vice dele queria casar com a China. Imagina quem é que vai ser a esposa, né? Nós, com certeza, a China vai ser o ativo, né? Ele vai ser o passivo, né? Não? Quem é que vai ser a noiva, né? Hein? A China chutou a bunda do Ernesto, né? A hora que eles cansaram, mandaram demitir, assim, não adiantou. Ele até ficou uns 2 anos no governo, mas teve uma hora que a China pediu e mandou embora, ninguém, né? Ninguém de primeiro escalão, em nenhum momento o Bolsonaro indicou, ninguém de primeiro escalão que tivesse a mínima disposição de fazer desnazificação. Zero. Não teve ninguém. Por exemplo, o Entraub é um cara bem sucedido, bem intencionado. Ele ia chegar lá e limpar o Enem. Os Enems do Bolsonaro foram os mais esquerdistas desde sempre. Os Enem, aliás, são os piores. Não limpou, ele ia chegar lá, ele professor concursado, ele ia botar pra foder com os colegas dele, ia perder o emprego dele no dia. Ele ia perder o emprego dele quando ele saísse de lá. Ele poderia botar pra foder, sem contar que ele acredita em lei. Ele é um cara positivista. Ele deixou isso claro. Mas mesmo que ele não fosse, né? Mesmo que ele não fosse, o professor Olavo deixa muito claro isso. Muito mais importante do que as crenças pessoais de alguém são seus compromissos pessoais. Você pode achar uma coisa certa, mas se for levar a escravidão e a castração do seu filho, você vai fazer o errado, não é isso? Ou não? Depende do compromisso seu com alguém, não é isso? Sim. Ou não? É isso mesmo. Justamente. Você me deve R$50. Agora, se você me der os R$50, seu filho vai morrer. Você vai me dar os R$50 ou você vai me dar calote? Não. Você vai me dar calote, não é isso? É lógico. Ou não? Claro. Mas lamento se lasque, não é isso? É isso. É isso. Essa é uma das lições básicas lá do curso de política do Olavo. Não interessa o que o cara acredita. Mais importa, isso interessa, mas um nível muito mais baixo do que os compromissos pessoais de quem está lá, né? Por isso que aquela história é que é difícil de engolir, aquela história do vamos discutir ideias, é ficar discutindo o que você pensa. A questão é que a prática é mais complexa, justamente por esse ponto que você acabou de falar, né? Quais são os compromissos? Para você fazer a leitura correta, você tem também de compreender. O Bolsonaro, por exemplo, ele tem o compromisso dele principal sempre foi com os filhos. E toda aquela história de fazer a limpeza do STF foi por água abaixo, porque, enfim, ele tinha um compromisso maior com o Trump filhos, foi análogo. Né? O Trump chegou lá dizendo que ia botar pra fuder, que ia limpar, ia ser lei e ordem. Ele demitiu o Fauci. Trump demitiu o Fauci. Trump botou quantas pessoas da família do pedófilo na cadeia? Pesquise na internet aí. Existe um arquivo. Procura aí, inclusive, no Kim.com. O cara botou um PDF que tem 900 páginas de crimes e tem, inclusive, catalogado países do mundo e tal. E a referência no computador lá do pedófilo. Na verdade, o cara chama o pai dele, que é o Biden, de pedófilo, não é isso? Como é o nome do craqueiro lá? Sim. Aquele imbecil. Quantos dessa família foram presos? Ninguém, bicho. Ninguém foi preso. Cara. Ninguém, tudo bandido. Nem tirou o Fauci. O Trump não violou. O Japão, que é um país que não reconhece muito direitos individuais, ele disse que não ia ter máscara, não ia ter nada, porque não existiam dispositivos legais autorizando isso. O Japão respeitou muito mais direitos fundamentais do que os Estados Unidos. Teve tranca-tudo, teve máscara, palhaçada, o exército foi obrigado. Total. Pois é. E aqui o Brasil... El Salvador não teve máscara, não teve vacina, não fechou a escola um dia. Pois é. Estou dizendo, se esse kebab lá fizer os Vulcano Bonds, se esse cara fizer sucessor, o El Salvador vai fazer uma coisa que vai acabar com a FMI, a economia como a gente conhece. Na hora que um país fizer uma oferta que metade da grana fica em Bitcoin e ele paga o yield normal dele no ano, se o Bitcoin cair, e se o Bitcoin subir mais do que o dobro do yield, ele pagar da valorização do Bitcoin,
todos os países que estiverem na fila da FMI, eles vão sair da fila da FMI e fazer vulcano bonds. É o que eu digo. Existe uma tendência agora dos países começarem a vender poder por dinheiro. Hoje em dia, você chega na Suíça, você chega em Zug, e você pega uma residência eterna, que você nunca mais vai pagar nenhum imposto pessoal e nem seus herdeiros. Tem países hoje, vários países, uma caralhada, inclusive Santi Kitts, um monte. Você compra um passaporte com imunidade de impostos pessoais. Depois, você vai... Isso vai... Na hora que começarem a ter Bitcoin Bonds, os países eles vão começar a oferecer mais e mais. Ele vai oferecer imunidade tributária, imunidade civil, para você ser julgado pelo seu próprio tribunal. Imunidade criminal, como os nobres do passado. Não, você tem que ser julgado pelos seus pares, não é isso? Você não pode ser julgado pela patuleia, né? Por um terceiro. Pronto. E aí vai ter uma hora, a etapa final disso, é o que já existia no passado, que é o que você disse que você reconhece como legítimo, são as terras soberanas. O dono da terra vai ser o soberano lá, ele vai fazer a regra que ele quiser. Se não achar ruim, vai embora, não é isso? Você acha que a gente... Isso aí é um cenário até bom que você pinta. Eu vou aqui começar a colocar as coisas do Superchat, porque eu detesto deixar as pessoas sem resposta. O pessoal que contribui. E tem um monte de pergunta, Renato. Vamos lá. Primeiro, estão aqui querendo saber. Pergunta sobre a relação do Bitcoin e a marca da besta. Vamos lá. Quem é o pai da mentira? Então, você já falou. Essa você já respondeu, né? É o diabo. O dinheiro fiduciário é satânico. Quem diz isso não sou eu, é obra clássica da literatura alemã, de Goethe, né, Goethe? Lá, como é o nome? Fausto. O diabo, o Mefisto, ele ensina a fazer dinheiro fiduciário. Botar num papel que tem um X de ouro, mesmo sem ter o ouro. É isso. O dinheiro fiduciário é uma mentira. Eu digo que tem X reais, amanhã é outra quantidade, depois de amanhã é outra. Eu digo quantos reais são, eu sou devedor de reais, eu crio reais, diluindo todas as pessoas que têm real no bolso. Isso é uma coisa totalmente satânica e demoníaca, né? O dinheiro, pra mim, a marca da besta é o CBDC. O CBDC não vai permitir que você compre ou venda nada sem autorização do diabo, das entidades satânicas. O final do dinheiro físico, o final da identidade, de passaporte físico, é a etapa final de sua escravização. A janela para você obter alguma liberdade. Alguma liberdade pode ser uma... Você não precisa necessariamente ser no Bitcoin, mas com riqueza fora do legacy. Riqueza em coisas que não possam ser alcançadas pelo Estado. Você pode ter um offshore em 2 ou 3 países, você pode ter 5 ou 6 passaportes como Ayrton Senna, só que a maioria das pessoas não tem condição de ser livre através... É muito caro. O Bitcoin é a offshore suprema que você consegue comprar com R$2 na BIPA, né? Sim, tá. É nesse sentido que ele é... Tá, é só as pessoas conhecerem e começarem a se interessar, né? Aqui, ó, o Organismo Vivo pergunta: quem garante que o Bitcoin não está sob o controle de ninguém? Na informática, ninguém cria nada sem ter um backdoor. Essa código é uma aberto. Que te fazem muito. O código é aberto. O código é aberto, vai lá e verifique se tem um backdoor. Vai lá e verifique e descubra que você ganha bilhões de dólares. Vai lá. Quantas pessoas não estão procurando? Quantas pessoas já não tentaram encontrar? Se você encontrar e shortar Bitcoin e expor isso publicamente, você vai ficar infinitamente rico no dia seguinte. Vai lá, faça isso. Quantas milhares de pessoas não estão tentando? Boa, Renato, vamos lá. Aqui um comentário do Márcio Luz. Sobre a inflação, Gustavo Franco, ex-presidente do Bacen, ministro da Fazenda, já disse: inflação é o imposto mais perverso porque cobra dos mais pobres. Eu acho mais perverso porque ele cobra de quem confiou em você. Isso, porque quem acumulou a moeda, quem acumulou o título, foi quem confiou no governo. Não é os mais pobres. Que o pobre não tiver dinheiro no bolso, foda-se. Não é isso? Se ele dizer não acredita nessa merda, eu quero ter gadinho. O problema é que quem confiou em você, no aposentado, que foi lá e comprou o título do governo, que tinha saldo em real. E é por isso que eu digo, na minha opinião, quem acumula reais, quem tem imóveis, ações nesse país, é moralmente inferior a Lula. Quem investe numa ditadura de exceção é inferior moralmente ao ditador, porque o ditador está defendendo a família dele. Você está destruindo a sua família para enriquecer o ditador, não é isso? O que é mais imoral? Estuprar o seu filho ou o filho do vizinho? Você adora esse exemplo também, eu vi nos outros. Você está estuprando seu filho? Você investindo em real, você tem ações, você tem imóvel você está estuprando seu filho. Quem investe no Estado que defende cirurgia transexual infantil não está pagando. Castração. Você está financiando castração infantil. Você está financiando gaysismo, negrismo, cotas negristas, cotas racistas, cotas gaysistas. Você quer financiar isso? Você acha que isso vai levar você para onde? Você botar dinheiro nisso. Se você bota dinheiro numa coisa que paga imposto para isso, você é comparsa disso. Agora, o imposto que é cobrado na fonte, eu lamento. Você não tem. Se você não, a diferença entre sexo maravilhoso e estupro é o consentimento. A diferença de roubo e doação é consentimento, não é isso? A questão é se é voluntário ou se não é. Se você consome e você não tem alternativa,
beleza, você não tem culpa. Agora, se você podia não dar aquele dinheiro à organização satânica e vai lá e dá, você vai responder por isso, né? Boa. E se você não entendia isso antes, agora que me está me ouvindo, você está entendendo. Se você tem ações no agora Brasil, tá claríssimo. se você tem imóveis no Brasil, se tem investimentos que financiam uma ditadura, se você tem a Coreia do Norte, a Cuba, Venezuela, você... Ixi, travou um pouquinho aqui. Bom, vamos esperar voltar ao normal para a gente continuar respondendo as questões. Cadê o Renato? Deixa eu tirar ele da sala e pôr de novo. Vamos ver se vai funcionar ou não. Pô, tá tão boa essa conversa. Eu adoro ouvir o Renato Amoedo falar, porque ele dá aqueles exemplos assim, a lá Olavo, cara. Ele dá aqueles exemplos assim, que se a pessoa não entender o negócio, com ele a pessoa entende. Vamos ver se volta. Que a gente continua respondendo as questões, beleza? Travou. A internet dele não tá muito boa. E agora, olha, pessoal, é que isso aqui eu não consigo falar nada pra vocês, tá? A gente tem que esperar o Renato voltar. E temos aqui várias questões ainda no Superchat para responder, tá? Mas eu deixo, enquanto o Renato não volta ao normal aqui, deixa eu explicar para vocês que eu coloquei assim, eu nem tava sabendo, porque eu baixei o Bitcoin Red Pill e comecei a ler. E achei um livro, assim, muito bom mesmo. E aí eu baixei o livro, comecei a ler e depois eu fui ver que tinha na minha livraria. Eu nem sabia que o pessoal da livraria tinha colocado lá. Aí eu liguei e falei, olha, o Renato Amoedo vai, eu já tinha marcado a live com ele, falei, olha, ele vai lá quinta-feira, vocês conseguem dar o maior desconto possível, né, pra ele? E aí, aqui, agora ele voltou. Peraí, deixa eu tirar esse aqui. Renato, voltou. Não, eu tava explicando pro pessoal, enquanto você não voltava, que eu nem sabia que seu livro tinha na minha livraria, porque eu baixei, né? Eu baixei e tô lendo naquele aparelhinho no Kindle. E aí, quando eu vi que tinha lá, eu falei, pessoal, vocês conseguem dar o melhor desconto possível para aqueles puristas que gostam de ter o livro em papel? Porque o seu livro é meio que um manual, entendeu? E eu sei que muita gente vai querer ter em papel. E assim, os caras deram 50% de desconto, tá? Eu afixei aí no link, mas eu coloquei aqui também na descrição dessa live todos os endereços para vocês baixarem gratuitamente. Meu, tá muito boa essa sessão de respostas. Agora o Iago tá te perguntando aqui, ó. Mestre, pode explicar melhor o conceito dos sintéticos colateralizados em Bitcoin? O Bitcoin é o colateral supremo. O grande problema do padrão ouro é que você me dava o que é colateral? Pra quem não sabe o que é colateral, como é que você explica o que é colateral? Aí é muito voltar muito atrás, né? Nunca existiu um empréstimo na história da humanidade que não tivesse alguma garantia. Alexandre o Grande não aprendeu a fazer guerra com o pai dele. Ele, na infância dele, foi dado como colateral, como uma garantia para o pessoal de Tebas, que tinha Epaminondas, pedófilas, Pelópidas, não tinha os pedófilos lá, os caras lá, inclusive a tropa de elite lá eram viados, né? Isso os caras tinham que ter inclusive botava o viadão velho antes e o viado novo na frente, para o cara ver o macho dele sendo morto para instigar o cara a dar o gás. Mas os caras eram miseráveis, né? É isso. Se eu fizer um acordo com você, e você me der seu filho como garantia, é muito difícil que você vá fuleirar comigo, né? Exato. Eu posso, inclusive, nem matar ele, eu posso só brincar um pouco com ele e mandar uns vídeos pra você, não é isso? A ilha do Epstein, a ilha de pedofilia do Epstein, ninguém ia lá, tipo, algumas pessoas iam lá se divertir, tipo, o príncipe da Inglaterra, não sei o que e tal, essa galera ia se divertir lá. Mas a maioria das pessoas que iam pra ilha do Epstein, eles iam criar um colateral. Vamos dizer que eu gosto de você, eu acho que você tá bombando na Jovem Pan, você tem perfil para ser senadora, mas eu não vou botar você para ser senadora e investir milhões de reais em você sem uma garantia sua. Então o que eu vou dizer? Eu vou dizer, professora Bruna, eu preciso que você pegue um avião e vá para uma ilha e você vai fazer umas certas coisas lá, e se você fizer, eu vou investir, eu vou fazer você ser senadora, você ser governadora, você vai ter uma carreira campeã. Agora eu preciso ter uma coisa contra você. Se eu tiver cenas suas estuprando e matando um menino de 11 anos, e esses vídeos saírem mesmo, seus filhos, seu marido, seus pais vão apoiar você? Não. Com data, com testemunha, a chantagem perfeita. É o banco de chantagem, né, ali. Isso é um colateral. Isso é uma garantia. O que o Xandão tem na gaveta, né? O Xandão tem na gaveta de muita gente. Rapaz, eu acho que muita gente deve ter do Xandão. Você acha que um cara desse... Você acha que realmente quem manda vai meter a cara publicamente? Você acha que Lula é o cara que mais manda no país? Nada, você acha que Xandão faz o que ele quer da cabeça dele?
Você acha que esses caras fazem o que quiser da cabeça dele? É que ele tem a pastinha dele para poder obedecer a ordem de quem tem a pasta sobre ele, você entendeu? Pois é. As organizações, elas são muito maiores do que qualquer pessoa, né? Sim. E cruéis. Isso. O colateral é a garantia. É a garantia. O DOT, por exemplo, no sistema dotal é a garantia. Se alguém quer casar com a filha minha, eu dou o terreno, o cara constrói a casa no meu terreno. Eu tenho uma garantia, ele tem uma garantia de que eu estou segurando a barra porque eu botei o terreno, e ele vai poder usar enquanto eu continuar casado, e eu tenho a garantia que se ele morrer ou sumir, a casa está construída, o terreno é meu, né? É isso, não se fazem... Antigamente, há 200, 300 anos atrás, o colateral da pessoa era a pessoa. Se você fizesse um empréstimo comigo e não pagasse, inclusive está na Bíblia a escravidão, né? Você ia ser escrava. Você e seus filhos iam pro brega, né? Isso. É por isso que a taxa de juros durante séculos nunca passou 2, 3 anos seguidos de 12% ao ano. Até porque o dinheiro era real, era dólar, era ouro, né? Então, voltando, colateral é garantia. O problema é que quando você me dá ouro para eu te dar um papel de ouro, você não tem como saber onde está o ouro. Quando você me dá Bitcoin, você sabe onde está o endereço de Bitcoin. Inclusive, é possível, por exemplo, até um contrato de aluguel, eu dar um Bitcoin como colateral, eu tenho o endereço, e se o cara mover aquele Bitcoin, eu posso acionar ele judicialmente, porque ele mexeu num negócio que ele não poderia, né? Quando você faz um contrato de aluguel e deposita numa conta de não sei o que, você não tem como comprovar se o cara moveu o dinheiro ou não, né? Não tem. O Bitcoin resolve o problema do ouro, Caramba. Porque o Bitcoin é o colateral supremo. Porque o Bitcoin on-chain, você pode comprovar e observar a cada minuto todos os saldos. E se você que fez o depósito, você sabe onde está seu Bitcoin. Para o cara emitir vales Bitcoins, ele tem que ter endereços que tenham Bitcoins equivalentes aos vales. O Bitcoin, existe um Substack, tem um Substack do 38, baixa aí, Substack do 38, tem vários textos que explicam isso. O Arthur Reis, que é o fundador do BitMEX, que demonstra como é que você pode gerar dólares, como é que você pode gerar reais, ouro. A maioria dos ativos que são negociados hoje, até ações, índices, eles vão ser negociados através de sintéticos lastreados de um dinheiro de verdade, que é o Bitcoin. Na hora que isso acontecer, vão ter mais dólares colateralizados de Bitcoin do que dólares do Fed, vai ter mais ouro colateralizado de Bitcoin do que ouro real, e isso é uma etapa inicial do Bitcoin desmonetizar a realidade física. A gente já viu no mundo que a maioria das riquezas, elas não são físicas, nem os reais não são físicos. Não, só que na hora que o Bitcoin começar a gerar sintéticos disso, aí isso vai explodir. A tendência, inclusive, é ter mais ouro sintético do que ouro, é ter mais índices do que ações. Aí esse mundo vai ser cada vez menos violento. Porque existir riqueza em coisas físicas estimula e propicia que pessoas adquiram riqueza através de violência. Na hora que não existir mais riqueza relevante em coisas físicas, a violência vai ser cada vez menos viável, né? Até o tráfico de drogas... Tá aí o ponto do renascimento moral, né? Tá aí, nesse sentido, a questão do renascimento moral é que mais importante do que a inteligência é a preferência temporal. As pessoas que não são capazes de renunciar ao presente por um futuro melhor, elas não são capazes nem de ter religião, moral, porra nenhuma. E esse tipo de coisa é aprendida. Até as bactérias, elas respondem a motivações. As pessoas mudam a preferência dela dependendo do ambiente que ela viva. E um ambiente que vale a pena ser vagabundo, quem não for vagabundo vai ser exterminado ou vai embora dali, né? Ou no Brasil hoje vale a pena ser vagabundo ou ser honesto? Hoje em dia vale a pena, o cara acumula, toma cacete, ele aprende que é melhor consumir, cheirar cocaína, e não acumular porra nenhuma. Se ele acumular, vai ser roubado. Então, as pessoas que esse tipo de comportamento passa a ser multiplicado. O equilíbrio dinâmico que a gente falou da liberdade muda entre oportunistas e cooperativos. A maioria das pessoas passa a ser oportunistas. Então, na hora que vale a pena acumular, mais e mais pessoas vão acumular e menos pessoas vão consumir qualquer merda. Por exemplo, o OnlyFans, por exemplo, eu acredito que é uma consequência do juro negativo. Essas empresas todas fascistas, o Google, por exemplo, que a gente está utilizando aqui agora, né? São absolutamente fascistas. Eles têm, desde o início, desde a sua criação, eles têm relações íntimas com estados que, sem os quais eles não existiriam, né? Nos primeiros conselhos de administração da Amazon e todos eles, tinha caras que já eram, como é que chama, acusados de crimes por Assange e tudo mais, e nunca foram julgados por nada, né? E nem vão, né? É tudo amigo do rei, né? É tudo amigo do rei. Alexandre, obrigada pelo superchat. O Márcio Luz aqui também tem uma pergunta para você. Renato, ele diz o seguinte: Solwell mostrou a redução de poder de compra desde os anos 70. Basta ver o que pode comprar com R$100, mesmo corrigido com a inflação, e preço de casa, carro e comida. Não, isso de fato, né? A redução do poder de compra é um negócio que não para de cair, né? Tem um site, whatthefuckhappened in 1971.com. Pode botar lá, what the fuck, WTF,
Ele mostra, inclusive, que todas as sociedades na história da humanidade, Roma ocidental, oriental, na hora que você deixou de ter um dinheiro que preste, quando você começou o debasement, a diluição de dinheiro, começa a diluição de moral. A explosão da inflação é a explosão da imoralidade em todos os aspectos. Porque as pessoas respondem a motivações, bicho. Mesmo que você não mude, a sociedade em agregado muda, porque as pessoas que não mudarem são exterminadas. Sim. Não, e as pessoas em geral, todos os comportamentos são automatizados assim também. As pessoas, é aquela história são poucas as pessoas que agem segundo princípios lastreados em realmente reflexão, né? Em geral, as pessoas elas aprendem por repetição e aí elas aprendem, se comportam dessa maneira e vão indo na onda, assim. O grau de consciência, ele é na maior parte das pessoas, ele é mais baixo, é num número pequeno de pessoas que ele se eleva e é cultivado, né? Num número maior, não. Então, nesse sentido, a coisa, o efeito bola de neve, ele é permanente, né, na sociedade, do ponto de vista moral. A gente tá aí, a gente tem quantos séculos a gente já tá de falta de consenso moral, Renato? Do século XIV para cá, né? Acabou o consenso moral. Século XIV começa a cair, do XV para frente é só ladeira abaixo, entendeu? Então, imagina assim, a gente já tá aí com 5 séculos de falta de consenso moral, né? Isso que você falou sobre diluição de dinheiro, diluição de moral, num contexto que a gente vem de ruptura com a metafísica, abandono do cristianismo, zero cultivo da consciência e zero aprendizado por parte da igreja, você tá ferrado, entendeu? É isso. A esquerda consiste na relativização da moral. A esquerda consiste, a esquerda é uma aliança. A esquerda é uma aliança de quem mama no Estado, de quem quer mamar no Estado, e das pessoas que acham que não querem aceitar a realidade, que é o pessoal que se considera minorias, como é que chama? Minorias discriminadas. Teve alguma raça que foi mais prejudicada nos Estados Unidos do que japonês, do que judeu? Esses caras não buscam cotas, né? Eles buscam sucesso. Não. É isso. Inclusive a história do Show Miyagi é uma história que aconteceu com muitas pessoas. Eles meteram gente num campo de concentração inocente, né? Uhum. É isso. Esses caras que foram as minorias que realmente sofreram discriminação racial, nunca vi pedir japonês pedir cota. No Brasil eles se fuderam. Sim. Os italianos foram prejudicados em campo de concentração. Muitas pessoas foram expropriadas. Eu não vejo ninguém discutir cota para italiano, alemão, japonês aqui, que foram as únicas raças que foram efetivamente discriminadas no Brasil, não é isso? Tinha escravo. Tinha senhor de escravo negro. Não tinha senhor de escravo negro? Chica da Silva não era negra? Chica da Silva dizia, tá escrito isso nos registros, tinha escrava branca de olho azul no brega dela. Existiam escravas sexuais, não escravo de trabalhar, não, escravo de abrir as pernas. Em brega, não é isso? Pior do que trabalhar. Negra, as polacas, que é polaca, eram as escravas sexuais brancas, judia, né, loura de olho azul, não é isso ou não? Tipo assim, existiam escravos sexuais. A neta da escrava sexual branca vai pagar pela cota da neta da senhora de escrava de Chica da Silva, da dona do brega? Você fala isso aí, o Lula te manda um mandado de prisão amanhã. Porque é isso. Eu só fiz uma pergunta, não é isso? Eu não afirmei nada. Existem polacas. A polaca não é isso? Porque os caras, inclusive, chegavam lá, diziam que é da dote e tal, e trazia a mulher e vendia como escrava sexual aqui, não é isso? Sim. Isso ainda é feito pra caramba, isso, né? O que tem, esse comércio, esse mercado negro de escrava sexual, é um negócio que nunca parou, né? O Márcio Luz está te perguntando, Renatão, a Pedra Negra já consegui os 3, eu não entendi bem. Ter e poder. Você conseguiu entender a pergunta dele? Eu fiquei meio... Não sei o que é Pedra Negra, não. Isso é um elemento de alquimia, de que eu isso? Também não conheço. Deixa eu ver se ele aqui embaixo explica, vamos lá. Aqui, o conceito filosófico de moeda já foi destruído e para o seu lugar foi posto uma falsificação chamada moeda fiat estatal. É isso, porque o conceito aristotélico era de dinheiro, né? Aqueles conceitos aristotélicos que tinha fungibilidade, divisibilidade e tal, aquilo era para dinheiro, não era para moeda. Assim, durante a história da humanidade, muitas civilizações utilizaram várias moedas que não prestavam, que eram porcaria. Inclusive o Brasil, em 500 anos, viveu o que o mundo viveu em 5.000. O índio queria coisas úteis, tipo flintlock, né? Tipo um negócio que gerava fogo, uma ponta de lança, um pedaço de... Quando você não consegue conceber uma coisa metafórica, você vai utilizar como dinheiro coisas que sejam úteis imediatamente, né? Para o índio, um negócio que gere fogo são horas de economia todos os dias, né? Aí ele não trocava contas e tal. Conta, inclusive fazer conta, aí vende contas, né? Isso é uma coisa que não tem muita utilidade, né? É uma utilidade de enfeite e tal.
a humanidade já utilizou várias moedas de baixa qualidade, como o cobre. O cobre foi dinheiro mais tempo do que o ouro. Inclusive, a maioria das pessoas acha que existe um avanço sistemático na história da humanidade. A crise da Idade do Bronze, que gerou o estilo de vida do Antigo Testamento, foi uma época que a maioria das cidades e a maioria das civilizações deixaram de existir, a maioria das civilizações abandonaram a escrita. Isso já aconteceu. E quanto mais complexo o sistema, mais vulnerável a um colapso como esse. Existem ciclos intergeracionais. Tem época, como por exemplo a Revolução Francesa, que leva para o racionalismo, para valores masculinos. Aí depois tem romantismo, que vai para valores femininos. Aí a época da Segunda Guerra foi um excesso de cientificismo, não é isso? Aí depois da Segunda Guerra foi um excesso de efeminação. Dizendo, não, a gente tem que ser o oposto do que eram os nazistas, não é isso? É isso. Hoje nós vivemos uma época, como o orientador lá do Obama dizia, que a gente está indo que a gente vai ter os dois ao mesmo tempo. A questão é que a esquerda vai direto para o travestismo, para gaysismo, para animalismo, para as coisas mais absurdas do mundo, e a galera da direita, as próximas gerações de pessoas de direita. A direita, assim como a esquerda, é uma associação entre estatistas, fascistas, que são os caras que mamam do governo, servidores e drogados e criminosos e tal. A direita também é uma associação de três tipos de pessoas que concordam em uma coisa, que existem verdades absolutas. O libertário acredita que tem verdades absolutas. O conservador, o cristão, acredita que tem verdades absolutas. O cara do Red Pill lá, hoje em dia, essa expressão, inclusive, eu não posso nem mais dizer, que agora quem utiliza essa expressão é terrorista interno potencial dos Estados Unidos. Até, como chama, não só pelo FBI, como a expressão, o título do livro é uma expressão que essa semana a Interpol reconheceu como expressão típica utilizada como terroristas em potenciais de discurso de ódio. Tem que mudar o nome do livro. Porque é isso. Esse pessoal também acredita que existem verdades absolutas. Quem reconhece que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ver Deus através de mim, nesse caso aqui está sendo nosso aliado, mesmo que não reconheça Jesus como profeta. Claro, é um cara que pelo menos reconhece a natureza da realidade, né? Se existe uma verdade absoluta ou não, mesmo que você não concorde qual ela seja, né? Sim, não, exato. Então, vamos lá, tem mais aqui umas perguntas, vamos lá. A Marcelo Caires diz o seguinte: boa noite, gostaria de saber, sendo uma pessoa completamente leiga, como começar aos poucos a investir em Bitcoin com pequenos valores? O maior investimento que existe nesse mundo é além de ter uma família, né, e a salvação espiritual, é a educação real, que inclusive leva você a ter uma família sólida e tudo mais, e a educação real. Exato. Se você não estudar, é muito difícil que você tenha uma família que preste, né? Se você não tiver uma educação real, você não vai tratar sua mulher como deveria, seus filhos como deveria, você não vai ter nem mulher, não é isso? Então você tá fudido. Isso. É isso. O principal investimento que existe no mundo é a educação real, que é o oposto da instrução formal. É buscar se educar. Tem um livro de graça aí no link, se você quiser comprar, a professora tá vendendo na metade do preço aí. Agora, independente de você se educar, você também pode obter um pouco de educação na prática, só tem uma forma de aprender a nadar, né? Tem um aplicativozinho, bipa.app, você pode baixar aí, você bota R$5, R$10, que você compra de Bitcoin, saca pela Lightning, saca pela on-chain, e procura os tutoriais, você consegue fazer sua autocustódia sem comprar equipamento nenhum. Ou seja, o Bitcoin, ele é um sistema de consenso. Tem vários... Você pode baixar um software no celular velho, no pendrive, no cartão de memória, no computador velho, e você gera seus endereços, como se fosse uma conta numerada da Suíça. Você assina suas transações, que você pode transmitir por qualquer meio de comunicação, sem precisar de nenhum equipamento especial. Qualquer dispositivo, qualquer computador que tenha um software que reconheça as regras de consenso do Bitcoin. Pode ser um tablet velho, um celular velho. Bitcoinheiros no YouTube, tem todos os tutoriais de tudo que você imaginar em português. Tem muita coisa. Nossa, eu comecei a ver esse mundo aí, é impressionante a quantidade de gente. O livro é um roteiro de estudos, né? Cada página são 5 ou 6. Assista esse vídeo, vai lá, não sei o quê. O livro é um roteiro de estudos. Aliás, pessoal, um dos méritos do livro do Renato é que o cara dá crédito pra todo mundo, até pra quem não merece ele dá crédito, cara. Dá crédito pra todo mundo, falar, esse cara já falou disso e tal, e ele falou dessa época. É um livro, assim, marcado pela pessoa que realmente tem humildade e busca pelo conhecimento, entendeu? Então, assim, não é um livro, eu acho que, assim, baixa o livro, lê primeiro. Se você quiser ter em papel, beleza, compra, mas não precisa. Eu adorei a versão de você ouvir o livro, porque eu tava aqui reformando o escritório e fui ouvindo o livro. Pra quem tem o YouTube Premium, que você desliga o telefone e começa a rodar. Rapaz, a mulher fala roupa, a mulher fala alemão corretamente, holandês corretamente, ela fala latim, os dois é latim, como é que tem o latim da igreja, como é eclesiástico, rapaz, pronuncia, tipo assim, a pronúncia da mulher é um negócio assim, eu não sei o que essa mulher faz da vida, deve ser acadêmica, viu? Uma pessoa dessa não deve ser, tipo, porra, você não mora em tantos países assim, né? Deve ser uma pessoa que tem formação nessa área, né? Mas é muito boa a leitura tá maravilhosa, então assim, vocês têm que ler, e é um livro que, o que eu acho legal de ler o livro do Renato, é pra vocês entenderem a importância do negócio, o sentido do negócio, no contexto que a gente tá
Tá. E as limitações no sentido que o Renato falou aqui, não sei se dura para sempre, mas é um bote salva-vidas para esse contexto e ele, se ele for se atualizando, ele vai segurando. Então você consegue ter uma visão geral pelo livro e aí depois, tá, eu não cheguei ainda, mas é no capítulo 3 que você explica a parte prática, Renato? Em que parte do livro? Ah, não lembro de qual trecho. Não lembro de qual é o trecho. Mas hoje a parte prática, o aplicativo que você saca grátis é bipa.app e você deposita R$5, você compra R$1 de Bitcoin se você quiser e saca. Agora, existem dezenas de outras maneiras mais baratas, tem vários. Inclusive, a gente fala de sites lá que fazem pesquisa de onde é que está mais barato. Tem esquema que você não precisa se identificar, que você consegue fazer negócio sem fazer KSI. Existem muitas alternativas. Agora, você só aprende a correr depois de andar e depois de encatear, não é isso? Isso seria uma coisa que você... Inclusive, tem um referral. Bote aí no referral, acho que é Renato38 com R maiúsculo, o resto em caixa alta, que você bota R$10 e ganha 5. Você já vai ter 50% de retorno abrindo a conta na Bipa. Ah, que maravilha. Olha aí, Marcelo, tá aí pra você. Vamos lá, mais pergunta aqui. A Bruna, você é a favor do Bolsonaro 2026? Tentar outra vez? Ai, meu Deus do céu. Renato, qual é o seu candidato para 2026? Se há, qual a recomendação? Eu vou responder primeiro. Eu vou te falar sinceramente, Cláudia, que toda vez que tem eleição eu falo, oh, meu Deus do céu, por que é que vão me tirar de casa para eu ir lá apertar botão? Se o meu apertar de botão não interessa tanto, entendeu? Essa é a visão geral que eu tenho. É evidente que a direita no poder, eu me sinto um conforto maior, mas eu sempre me pergunto se esse meu conforto não é ilusório, você entende? Porque a coisa tá amarrada de uma forma tal, é claro que é melhor ter um presidente que fale que acredite em Deus do que um presidente, enfim, ter que aguentar janja, essas coisas, é sempre ruim. O Haddad, para mim, é uma das pessoas mais perniciosas do Brasil. Então, ter o Haddad como ministro da Economia é óbvio que é ruim, mas, sinceramente, assim, seja sincero com você mesmo, sabe? Uma coisa que eu falei em 2019 é o seguinte, eu só vou dizer o que eu achei do governo Bolsonaro alguns meses antes de terminar, porque o governo é o seguinte, como é que você avalia se foi bom ou ruim? É o legado, como é que pegou o país, como é que entregou, e eu vou te dizer, não entregou bem. Não entregou bem. Então, assim, 2026 eu não acho que o Bolsonaro tenha condição de voltar. Eu, pessoalmente, acho que ele tá numa situação difícil. Ele teve uma atitude completamente equivocada com a eleição passada, entendeu? Eu acho. Então, assim, eu não sei quem é que vai surgir em 2026 aí para se mostrar. E eu acho que o Bolsonaro ele tem um problema que é o seguinte, ele é a expressão verbal do conservadorismo, mas ele tem dificuldade de pôr em prática. Então ele só consegue satisfazer as pessoas no campo da expressão verbal, entendeu? Das pessoas conseguirem ouvir algo diferente. Por isso que eu falo que tem algo a ver com conservadorismo? Claro que tem. Né? Ele se opõe ali ao progressismo descarado do PT. Mas a gente ainda está no campo da expressão verbal. Então, em termos de tática, eu não sei se ele tem nem... Eu acho que ele não quer nem voltar, tá? Eu acho que ele nem quer. A primeira frase minha aqui é que o Brasil não é um Estado de Direito. A aplicação da lei não é a regra no Brasil. É Estado de exceção. O Brasil é um Estado de exceção. Em um Estado de exceção, o seu voto na urna é absolutamente irrelevante. Se Bolsonaro for realmente uma oposição real, ele não vai ser candidato. Ninguém que seja uma oposição real nem sequer tem a possibilidade de ser candidato, não é isso? Estou falando de ganhar a eleição, de ser candidato, não é isso? De ser candidato viável a presidente da República. As regras, a eleição foi lícita? Tinha uma parte que tinha censura de fatos, o cara não podia nem dizer fatos. Não teve radiolão é mentira. Sim. Pelo amor de Deus, né? É verdade. Tipo assim, uma parte podia fazer o que quisesse, dizer o que quisesse, e outra não podia. É isso. Pelo amor de Deus, o próprio Bolsonaro disse 2 anos antes que se Lula fosse candidato, ele ia ganhar a eleição. Todo mundo sabia disso. É isso. Se Bolsonaro for oposição real, ele vai ser autorizado como candidato? Se ele for candidato, é porque ele é do esquema, né? Não existe mais possibilidade de regeneração desse país através da eleição. Até porque a população brasileira está envelhecendo exponencialmente. O Brasil envelhece 2 vezes mais rápido do que a Argentina, né? Nenhum país das Américas, fora o Canadá, envelhece mais rápido que aqui. Tem uma fecundidade mais baixa. O Brasil é um país que está envelhecendo de uma maneira muito rápida e a população, em pouco tempo, até o final dessa década, vai começar a diminuir. Países que são dominados por pessoas idosas não tem mudança institucional, é muito difícil. A maioria das pessoas vão ser idosas, o cara vai fazer guerra. Inclusive, esse é o grande motivo do crime estar caindo, e não o negócio de arma. O que está provocando a queda de crimes é a redução das pessoas adolescentes, que é 90% dos autores e das vítimas de crime é adolescente e adultos jovens. O número dessas pessoas tem diminuído quase 80% a coincidência da queda da criminalidade. Quase 80% da criminalidade, da queda da criminalidade desde Temer é explicada pela fecundidade e os outros 20% pela questão do monitoramento.
A polícia 10 anos atrás não tinha metadado de porra nenhuma. Hoje em dia você consegue com o telefone do cara saber a localização dele o dia inteiro durante meses, bicho. Você acha que isso não faz diferença no trabalho da polícia? Hoje em dia, câmera, o Big Brother chinês, a câmera em Salvador, a reconhecimento facial de câmera do metrô prende mais do que qualquer delegacia. Hoje em dia, se tiver uma ordem de prisão contra você, você entra em qualquer lugar, o cara reconhece, ele prende, não precisa de violência nem de nada dentro de sua casa, subir o morro, não é isso? A criminalidade no Brasil tende a despencar, privada, e a criminalidade pública a explodir. Porque quanto mais poder o Estado, mais arbitrariedades e crimes o Estado tende a cometer, né? Independente de quem esteja lá, né? Vai abusar, vai abusar, vai abusar. E assim, é o Estado de maneira geral, né? Não é um ou outro, entendeu? É o Estado como instituição. E se você começar... Uma coisa que eu sugiro para as pessoas, Renato, fazer é o seguinte. A gente tem na cabeça a expectativa dessa história, o bem comum e tal. Ainda que no pensamento grego a gente tenha essa concepção de política, mas é do ponto de vista metafísico, é a política em si. A política em si consiste na relação dos seres humanos entre eles. Agora, quando a gente fala de política e de Estado na modernidade, é outra coisa. É conservação do poder. É conservação do poder pelos meios que forem necessários, usando como instrumento todo mundo. E se o voto e a aparência da democracia for um instrumento eficaz, aí no caso é para esse modelo que você descreveu, né, de algumas minorias se alternarem como poder, esse é o instrumento que vai ser utilizado. Né? Mas, professora, alguém que se candidata a vereador, ou que apoia um vereador, parente, que vai defender os interesses da sua própria família, está moralmente errado? Não. Se o sistema é fascista, é ilegal um pipoqueiro vender pipoca na esquina sem autorização estatal. Essa autorização depende de favor político. Você vai querer que seja da família do inimigo ou da sua? É isso. É o contexto que a gente está. É isso mesmo. Alexandre Costa está aqui dizendo, o Renato pode falar um pouco sobre a corrida pelo aplicativo Vital? Parabéns, Bruna, melhor live do Renato. O Elon Musk foi nada. Uma gravação. Todas as lives do... Só uma coisa, todas as lives do Renato são ótimas, Alexandre. Eu me divirto com todas. Vai, diga aí. O Elon Musk teve uma gravação do Elon Musk que vazou essa semana, dele dizendo que só comprou o Twitter, que o único motivo dele comprar o Twitter foi tentar fazer um IP e LChat, que a China conseguiu, através de um aplicativo só, centralizar tudo. Tem aplicativo de banco hoje em dia. Eu nem vou mencionar o banco, porque esses caras são fila da puta, não merecem. Mas tem aplicativo de banco hoje em dia que ele tenta te vender plano da Vivo. Ele diz que se você comprar nas grandes marketplaces do Brasil, ele te dá cashback. Por que ele faz isso? Para que ele saiba seu número, saiba qual é o seu padrão de consumo telefônico, que ele saiba seu consumo de padrão nos marketplaces, né, que ele tenha toda a informação sua. Todas as grandes corporações, todos os grandes governos do mundo, inclusive o meu Gov, eles são buscas do aplicativo Vital, de um aplicativo que vai eliminar do seu aparelho todas as outras compras e Big Data de outras empresas e ele vai ser o seu dono. Quem tiver mais interesse de estudar sobre isso, bote aí. O aplicativo Vital, Substack Guilherme Bandeira. Em português ele explica bem pra caralho isso. A tendência é de concentração, sem precedentes na história da humanidade, de riqueza e de informação, que é a principal fonte de riqueza atualmente. Se você gosta do conteúdo da professora, tenha Bitcoin, aprenda a utilizar o nosso TR, aprenda a utilizar métodos de comunicação mais seguros, aprenda a utilizar um Sessions, Elements, o Signal, porque se você não tiver um dinheiro alternativo e método de comunicação alternativo, se não souber usar Tor, VPN, você não vai ter acesso mais a esse tipo de conteúdo dentro de poucos anos, né? Não vai ter mais dinheiro físico, não vai ter mais identidade física, o controle com esse negócio de Gov. Se você preencher o seu imposto de renda importando dados do meu Gov, você viu que ele sabe bem mais de você do que você mesmo, viu? Exato. Sim. Agora, imposto de renda é um negócio que, meu Deus do céu, o dia que eu consegui me livrar, eu não tive inteligência, não tive inteligência para descobrir como. Mas a hora que eu descobri como, é um negócio que eu acho arbitragem assim, regulatória. Arbitragem regulatória, deixando de residir no Brasil. Assim só, residir né? em um país que não tenha... Residir em um país onde existem dezenas no mundo, que não tribute nada fora daquele país. E se você não tiver renda ali, você vai ser isenta. Isso. Nossa, boa. Vamos lá. A dica, app Bipa mais Blue Wallet para começar a acumular satoshis. Aqui, o Eric Noronha deu ali a dica. Isso é uma dica excelente. Agora, a Blue Wallet está tendo problemas na implantação da Lightning. Se for saque o chain, é isso? Inclusive é grátis na Bipa se você não tiver pressa. Tá. Aqui, o afegão médio tem condições de usar Bitcoin Wallets? O que você acha? A maioria do afegão médio, ele vai investir em Bitcoin através de sintéticos. O afegão médio é relevante. Agora a gente só precisa investir... a teoria das elites de Pareto ela é verdadeira.
a minoria das pessoas, e a proporção geralmente é 0,2 com 8, a maioria dos grandes números, né, que se concentram numa gaussiana, numa normal, a média se concentra, a maioria se concentra para a média exponencialmente, então a altura das pessoas se concentra na média, riqueza das pessoas, produtividade, a maioria dos grandes números, quando são amostras relevantes, eles se concentram na gaussiana. Tipo, a normal, a média, a maioria se concentra para a média. É claro que não são gaussianas exatamente iguais. Inclusive, um dos grandes argumentos pelo qual é raríssimo uma mulher que seja campeã de xadrez, de videogame e tal, não é que as mulheres sejam muito menos inteligentes que os homens. E se você for normalizar por raça, a diferença é de menos de 5 pontos de QI. A questão da distribuição normal. A distribuição normal dos homens, ela é dois dígitos padrão maior do que a da mulher. Tem muito mais idiotas e muito mais gênios homens. Então, na média, mesmo que a mulher tiver notas maiores, os caras que estão na ponta lá, tem muito mais homem. Isso também é consequência da estratégia evolutiva. As mulheres sempre venceram, não assumindo risco. A maioria das mulheres, mais de 80% das mulheres, reproduziram na história da humanidade, e mais de 80% dos homens não reproduziram na história da humanidade. Então o homem tinha que assumir risco, e a mulher tinha que evitar o risco, né? E essa também é a proporção de curtida no Tinder, nesse aplicativo de sexo, também não é coincidência. Mas voltando para isso, se você utilizar de maneira composta o 80-20, você vai ver que não apenas 20% das pessoas têm 80% da produtividade, mas como 4% é 64% e menos de 1% das pessoas concentram a maior parte da riqueza e da produtividade. A gente só precisa convencer essas pessoas. Na hora que 40%, 50% da riqueza sumida do welfare, acabou, colapsou o negócio. Nós não precisamos que o brasileiro médio aprenda a utilizar o wallet. A gente só precisa que os produtores, os parasitas que se fodam, eles não precisam. A maioria das pessoas é o cara que trabalha na rede de alta tensão, é o empresário, é o cara que gera emprego que precisa descobrir isso. É o cara que está sendo espoliado. Tá. Inclusive tem um artigo porque os tem um artigo porque os Faria Limas não vão aceitar o BTC. Ele explica, inclusive, psicologicamente, porque o ladrão, o vagabundo, porque é aquela negócio do senhor das armas. O senhor das armas, a mulher pede pro cara ir pra atividade ilícita, ele não consegue. O cara consegue o dinheiro através da facilidade, ele não consegue aceitar de ir pro negócio que é dificuldade, não é isso? O dinheiro do crime não é investido em bolsa. O dinheiro do crime não é investido em carro de Uber para alugar. O dinheiro do crime volta à economia do crime, né? O dinheiro fácil, né? Sim. Qualquer entidade que inicie violência é legítima. Isso acho que já ficou lá atrás. Júlio Jefferson, obrigada pelo superchat. Agora, voltando, a maioria das pessoas hoje sabem usar um QR Code que não sabia 10 anos atrás. Talvez daqui a 10 anos uma parte da população brasileira seja capaz de usar o Bitcoin. E a grande riqueza e o grande potencial de valorização é porque o negócio ainda é mato, né? Porque a maioria das pessoas não compreende isso, né? Tá. Aplicativo Vital já começou. Vejam sobre o registrato do Bacen e os SPC. Se olhar a plataforma Lattes e o prontuário médico público, também o S. Juntar os três, temos o aplicativo Vital. Peraí, quais são, então? É porque o aplicativo Vital não é ter toda a informação sua. É um aplicativo que vai concentrar todos os serviços, comunicação, finanças, seguro, compras. Isso é o aplicativo. Não é só ele ter sua informação. É ele ter sua informação e você tá na mão de uma empresa que vai centralizar todas as suas atividades financeiras. O recebimento do seu salário, seus investimentos, seus seguros, seu consumo de telefone, de não sei o que lá, tudo. O aplicativo Vital é isso. Não é apenas a informação. Tá, e é o que o Elon Musk quer. Foi por isso que ele comprou a China já conseguiu isso com a Alixei e o Chat. O WeChat é rede social, é comunicação, é finança, você faz compras, você utiliza serviços como Uber, tudo. O nosso TR, por exemplo, vai ser um desse. Só que vai ser um desse que você não vai botar nem vai ser pseudonônimo, só que as pessoas que vão, para você utilizar o Uber do nosso TR, você vai ter que ter Bitcoin, que a utilização, a moeda nativa da plataforma não vai ser real, né? Uhum. Caramba, Renata, é muito bom conversar com você, porque você fala de maneira clara e você estimula as pessoas a realmente saírem da burrice, saírem da mesmice e tentarem fazer alguma coisa por si mesmas antes que seja tarde, né? Então, pessoal, tá aqui o livro na descrição. A gente já respondeu todas as perguntas do Superchat. Tem muito comentário bom aqui, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Legal pra caramba. Aqui, por exemplo, o pessoal vai comentando, né? Aqui, ó. Os produtores estão no esquema, ganhando já, etc. Tem vários comentários legais. Muito obrigada a vocês que são público do Renato, que vieram acompanhar essa live, tá? E de resto, eu queria dizer que aqui na descrição, vocês que não conhecem ainda, esse é o livro que eu achei, tirando aqui o conto do Yuri Vieira, você devia fazer uma live com o Yuri Vieira, posta seu contato para ele, que ele é um puta entusiasta, e ele conseguiu criar uma representação literária para explicar para qualquer pessoa, se você quiser entender como é que funciona na prática o Bitcoin, no livro do Renato também tem, mas se você é uma pessoa mais que gosta de literatura, dá uma olhadinha no último conto do
Sabe a ingenuidade do Dr. João Pinto Grande do Yuri Vieira? Esse título aqui é porque ele tira um sarro do bullying, da fraqueza geral, da covardia das pessoas. Incrível com esse personagem. Mas é um livro que emociona, assim. É um livro de uma consistência literária impressionante. Já entrevistei o Yuri. E ele é um entusiasta do Bitcoin, né? E o último conto desse livro é uma homenagem ao Satoshi. Mas o livro do Renato, ele é de uma amplitude impressionante. Provavelmente porque você considera toda essa investigação, né, geopolítica que o Alexandre Costa se dedica, que o Heitor de Paula, não sei se você chegou a ler o Eixo do Mal, o Heitor de Paula também era um grande estudioso do globalismo, ele agora tem o segundo livro dele sobre o Grande Reset, ele é um cara extraordinário, já teve aqui no canal também, enfim, então aqui só tem mais uma última, tá? Renato, explica as vantagens. Aqui o pessoal tá reclamando que a live dura pouco aqui, ó. Pô, as lives porcarias duram quase 4 horas, mas é por isso que elas são porcarias. Aqui a gente vai direto no substrato, tá? O livro do Renato é muito bom, todo mundo tem que ter. Os links estão aqui, é de graça, baixa e larga de ser idiota. E se você gosta do livro físico, tem aqui por metade do preço até dia 21 de abril, tá bom? Aqui, mais uma pergunta, o padrinho tá falando, Renato, explica as vantagens de declarar e não declarar seus bitcoins. Quem compra com dinheiro lícito, é vantagem não declarar? Como é que é isso? Dá pra não declarar? É a mesma coisa da vantagem de você ter arma lícita e ilícita, né? Você preferia ter arma em sua casa lícita ou ilícita? Ai. Você preferia ter uma arma registrada aí? É mais fácil de tomarem a arma de você, né? É mais fácil de chegar em você. Se alguém fizer aprontar com seu filho, você for atrás do pedófilo, no mesmo calibre da arma que estava em sua casa, no seu nome, é mais fácil de chegar em você, não é isso ou não? Tem vantagens. A arma lícita tá na mão do Estado, né? Não, se você quiser viajar com sua arma, tipo assim, tem vantagens, né? Se algum vagabundo mesmo entrar em sua casa e você matar o cara com sua arma, minha arma tá no documento aqui, né? Tem vantagem de ter arma lícita e tem vantagem de ter arma ilícita. Eu não tô defendendo cometer crime, não é apologia ao crime. Isso é um fato da realidade. Sim. Tem vantagem de ter arma ilícita e tem vantagem de ter arma ilícita. Assim como existe vantagem de ter Bitcoin declarado e existe vantagem de ter Bitcoin não declarado. Qual é a vantagem do Bitcoin não declarado? Você não ter problemas no futuro se tiver expropriação, se você for doxado, se você for perseguido, não é isso? E qual é a vantagem de ter Bitcoin lícito? Na hora que você for em Tsugi, que eu falei, que na Suíça vende residência e com imunidade de imposto, ele aceita um Bitcoin. Só que ele não vai aceitar um Bitcoin sem origem. Para você comprar passaporte, para você comprar Bitcoin Bond, para você, por exemplo, comprar uma casa, para você realizar um sonho, pagar um tratamento médico, para você gozar, por exemplo, no Brasil, é 35 mil por mês por CPF de isenção. Você com seu marido, 2 filhos, você, seu pai, sua mãe, seu marido, é 140 mil reais por mês que você pode vender de Bitcoin sem pagar um centavo de imposto. E passando em conta bancária e tudo mais, essas são facilidades que só existem através da formalidade. E eu repito aquela história do senhor das armas lá. Você pegar dinheiro ilícito e transformar em ilícito e vice-versa, lavagem de dinheiro, é uma coisa que tem um custo absurdo. Então, você receber o dinheiro em cash na mão, não tem como colocar no sistema bancário, é mais fácil você procurar comprar um ouro na mão, um dólar na mão, um Bitcoin na mão, do que você legalizar isso, que inclusive é outro crime, né? Sim. Então, o curso natural de menor custo de transação, seja o que está no Pix, ser adquirido através do que é formal, se mantém no mercado formal, e o que é informal se mantém no mercado informal, não é isso? Uhum. Perfeito. Ou seja, é a realidade que manda, né? Você tem que ver o contexto, aquilo que você está lidando na hora. O Alexandre Costa quer fazer mais uma pergunta. Alexandre, nossa, que honra ter você aqui me assistindo. Você é um cara tão bom. Eu tenho 2 livros do Alexandre ali em cima, naquela prateleira ali. Uma última pergunta só para esticar a live. Como ser remunerado em Bitcoin? Tem inclusive um que a monetização é em Bitcoin, né? É o Rumble, não é, Renato? O Rumble, que tem um canal lá, não é isso? Eu não sei dizer. Eu acho que o Rumble, a monetização é na moeda deles. Mas o negócio é o seguinte... Durante mais de 100 anos, as pessoas poupavam em ouro. E não era remunerado porra nenhuma em ouro. E as pessoas eram cada vez mais ricas. Porque no século XVIII, XIX, as coisas ficaram cada vez mais baratas. Porque o crescimento da humanidade era maior do que o crescimento do estoque de ouro. E aconteceram épocas do ouro ser desvalorizado, mas são exceções. Em uma sociedade normal, que a população aumenta, que a tecnologia avança, a tendência é que um dinheiro de verdade ele ganhe valor, que as coisas sejam deflacionárias. A princípio, se o padrão Bitcoin dominar, sua preocupação não deve ser monetizar em Bitcoin, mas não perder os Bitcoins que você já tem. Tá. Tem um tenente-coronel lá da Força Espacial Americana, que tem hoje em dia o principal livro de Bitcoin vendendo aí, que ele defende que não existe primeira emenda sem a segunda. Isso é verdade e a recíproca também é verdadeira. Você só tem direito à livre expressão se você puder ter armas, e você só pode ter armas se você tiver direito à livre expressão.
E o Bitcoin é livre expressão. O Bitcoin só pode ser proibido proibindo a livre expressão. O Bitcoin é expressão, software. Software é expressão. E você envia de Bitcoin enviando uma mensagem. Se você não puder enviar mensagem, se você puder enviar mensagem, é impossível proibir o Bitcoin. Então, respondendo a pergunta do professor, existem várias maneiras de remunerar. Existe lending, existe funding, existe cash and carry. Agora, o professor Colin tem vários cursos aí, inclusive de você rodar nó para monetizar na Lightning. Existem dezenas de maneiras, inclusive no livro tem 10 maneiras de ganhar dinheiro com Bitcoin, te explica uma por uma. Você pode fazer P2P, rentabilizar, você pode vender consultoria, você pode vender serviços de Bitcoin. Existem dezenas de maneiras. A questão é que todas elas representam trabalho e representam risco. Não existe remuneração sem trabalho e risco. Isso está no Antigo Testamento, isso está na Bíblia, isso é o limite da realidade. Qualquer remuneração que você tenha, ela é proporcional a seu esforço e a seu risco. Por que o Bitcoin aumenta dezenas de vezes a cada 4 anos? Porque ele também cai 80% a 90% a cada 4 anos. Então você está se aceitando potencial perda para ter potencial ganho. Não existe lanche grátis, bicho. O Bitcoin é uma possibilidade de você ganhar riqueza, de você ganhar liberdade, mas ele também tem um preço. Se você ganhar 30 vezes o seu dinheiro e depois você perder 90% disso, você vai sentir, você vai ter vontade de vomitar, você vai passar mal e tal. Isso acontece, é normal, isso é o preço, não é isso? Se você não for capaz de aguentar a subida, a queda, você também não vai ser capaz de aguentar o ganho depois de ter ficado até o fundo, né? É alto risco, né, Renato? O pessoal tem que ter coração, se você comprar o Bitcoin e colocar na sua wallet, se você comprar $50 por mês e colocar na sua wallet que você gerou offline, que nunca foi exposta na internet, é baixíssimo risco, no longo prazo. Tá. Se você ficar olhando a cotação, se você ficar tentando monetizar, é alto risco. Se você rodar nó, é alto risco. Se sua casa foi invadida, o cara pode roubar seu nó. Você está na internet e você pode ter sido roubado. Absolutamente seguro, é apenas as coisas que nunca tiveram na internet. É possível você gerar endereço de Bitcoin e botar dinheiro no endereço que nunca tenha tido na internet. O Bitcoin tem 2 chaves, uma pública e uma privada. É uma espécie de criptografia assimétrica que nem existia na época da Segunda Guerra. É possível fazer isso. Você pode, inclusive Obama entendeu isso em 2016, imagine. Um vagabundo, mas um vagabundo acadêmico, que foi teacher assistant, foi prostituto, não é isso lá, né? É um cara que estudava, que tinha costume de ler, estudar. Sim. Obama entendeu o Bitcoin em 2016. Ele entendeu, se isso não for proibido, qualquer um vai ter conta numerada na Suíça, fora da internet. É exatamente isso que é o Bitcoin. Tá. Aí, pessoal, essa descrição aí é mais uma daquelas acertadas do Renato, tá? E o livro é assim o tempo inteiro. Eu fico impressionada com a energia do livro, porque assim, cada parágrafo você vai aprendendo um monte de coisas. E é aquilo que você falou, né? Você domina suficientemente todas as áreas implicadas na exposição correta da complexidade, não é da complexidade, mas do... Tem noção. Dominar é difícil, não tenho noção. A questão é que o livro dá uma mensagem. Você tem uma noção boa. O livro não é técnico. O livro não ensina nada de programação. O livro não. Tem Basta em Bitcoin, do André. Tem livros melhores em todos os aspectos específicos. O livro existe para chegar para a pessoa e dizer: olha, isso é uma arma, beleza? A arma serve para essa guerra e esse é o inimigo. Se você der uma arma na mão de alguém que não sabe o inimigo e qual é o conflito, ele vai fazer merda. O cara pode ser um gênio supremo. Várias pessoas, a maioria das pessoas que tiveram Bitcoin perderam. As pessoas não entendem o contexto que a gente vive. A maioria das pessoas que entendem mais de finanças, mais de informática, mais de governança, mais de tudo, não aproveitam a tecnologia, porque eles não entendem o contexto que a gente vive. O livro foi somar os ensinamentos do professor Alexandre, do Olavo e tal, como é que você falou, criar um cenário. Com o cenário, explicar a guerra. Então, olha, o R15 é uma arma que utiliza munição 662 e tal. Se você quiser saber mecanicamente, você procura um armeiro. Mas aqui, você vai botar o carregador aqui, você vai mirar e atirar naquele cara que tiver essa cor, nessa direção, porque esse cara vai te matar. Se ele chegar perto, ele vai atirar em você, não é isso? Isso. O manual é esse. Isso. Aí a gente vai explicar como é que opera a arma, sem falar da mecânica interna, se é a gás, a pistão, não é isso? Isso. É um manual prático, é um manual de estudos. Se você quiser aprofundar, lá tem a referência para tudo. Tipo, pesquise isso, assista esse vídeo, não é isso? Exatamente. Pessoal, muito obrigada. Eu sempre falo aqui, as lives aqui são curtas porque eu tenho filho, tá? E eu gosto muito de estudar e tal, essas coisas, mas as minhas crianças estão me esperando. E muito obrigada mesmo, viu, Renato? Eu nem faço esse horário, eu costumo fazer 4 da tarde, mas eu quis fazer esse horário para que as pessoas assistissem. Pessoal, compartilha essa live, compartilha o livro do Renato, vamos ampliar aqui a difusão. Tem um amigo meu que falou mais ou menos um mês para mim, que foi quem me falou de você, Renato. Eu comecei a acompanhar você porque ele me falou, que ele falou assim, pô, Bruna, as pessoas precisam divulgar mais a questão do Bitcoin. Foi a primeira pessoa com quem eu conversei e tal, para além, né, das coisas do Yuri Vieira. E ele falou, não, olha, eu comecei a seguir e eu achei você demais, achei você ótimo, então eu espero que você tenha cada vez mais entrevista, porque você consegue... A maioria dos bolsonaristas já estão começando a acordar. Corretamente. A maioria dos bolsonaristas já estão começando a acordar, que é um estado de exceção,
que não tem eleição, não vai ter regeneração. Tá. E a questão de Samuel da Bíblia. Se você confiar em um rei, você vai perder seu filho, sua filha, tudo. Você vai perder tudo. Exato. Você tem que confiar em você. Exato. Nenhum homem vai salvar sua família se não for você, seu pai ou seu filho. Exatamente. As pessoas estão começando a compreender isso e que elas têm que se salvar. Isso. E um dos instrumentos é Bitcoin, não é o único. Você pode entender de arte, de gemas, de vela, tem várias outras maneiras. Só que essa é uma maneira fácil, barata, universal, não é isso? Isso aí. Ou seja, é algo que tá ao seu alcance, tá, pessoal? Então, aproveitem aqui essa gentileza, esse gesto de caridade que o Renato tá fazendo, difundindo isso de maneira tão clara aí, se colocando em risco, que é o que a gente sabe que tá acontecendo. Mas, enfim, se a gente não... Sendo o cerne da vida também o sofrimento, se a gente não se dedica a esse tipo de tarefa, a vida não tem sentido, entendeu? Então, o negócio, o caminho é esse aí. Obrigada, Renato. Foi um prazer te receber aqui. A última ordem do nosso mestre foi que divulgasse a verdade a toda criatura, não é isso? Exato, exato. E é isso que você está fazendo. Muito obrigada. Pessoal, boa noite e até a próxima.